Bem-vindo, caro ouvinte. Eu sou Baldermort, seu fiel servo, e desejo apresentar a você as facções, rostos e forças do universo de Warhammer 40.000, a sombria escuridão do futuro distante, onde não há tempo para a paz, só há tempo para a guerra. E hoje vou ler algumas das leis do livro de regras principal, Leviatã da 10ª edição de Warhammer 40.000. Eu sei que alguns não leem as regras, mas também pode servir como um auxílio para dormir ou algo para ouvir enquanto você faz seu hobby. Então vamos conferir algumas das atualizações da 10ª edição de Warhammer 40.000, o Soul Blades não sendo a menor delas. O juiz Hermann Krantz, do Adeptus Arbites, estava de pé na ponte do cruzador classe Punisher, Black Reckoning. Ele estava preocupado e irritado. O grande sistema não havia pago seus dízimos neste ano padrão. Nenhuma comunicação havia vindo de seus mundos durante esse tempo. Nem mesmo dos árbitros locais. Eles podem estar mortos. Pior ainda, eles podem ter se voltado contra o Imperador. Os Adeptus Arbites eram uma raça severa e devota, os guardiões da lei do Império, mas também eram humanos. A indisciplina podia levar à deslealdade, e a deslealdade à heresia. O pensamento enojava Krantz, fazia com que ele quisesse pegar seu bastão de choque e espancar alguma coisa. A ponte da nave estava cheia de atividade silenciosa. Tudo estava organizado e limpo, até mesmo os vincos bem passados nos uniformes pretos da tripulação. A tripulação tinha o couro cabeludo raspado e os corpos atléticos de quem se dedica à robustez física. De cada lado da entrada da ponte estava um árbitro, cada um segurando uma espingarda contra o peito. Uma dúzia a mais estava posicionada ao longo da ponte, embora todos estivessem imóveis. Krantz sabia que eles examinavam os arredores sem parar. Ele sabia porque já tinha sido um deles, e mesmo agora, anos depois, os hábitos continuavam enraizados. Embora a tripulação não demonstrasse, Krantz percebia que tinham medo dele. Ele impunha respeito com sua presença intimidadora. Ele era alto, musculoso e largo, e metade de sua cabeça era um implante biônico complexo com uma lente vermelha penetrante, onde antes ficava seu olho esquerdo. Um longo selo de pureza pendia de seu ombro direito, no qual estavam escritos os nomes de 23 mundos, cada um dos quais ele, como juiz, havia submetido à ira da lei do Imperador. Em breve, ele esperava adicionar os 3 mundos habitados do sistema Egran a essa lista. A condenação negra não era seu único recurso. Os cruzadores da classe Justiceiro, Justiça de Ferro, Revanche Justa e Autoritas Suprema juntaram-se a ela. Todos estavam fortemente armados e blindados. Eles estavam transportando árbitros suficientes para subjugar o sistema Egran. A navegadora Acrimena informa que estamos próximos, juiz, disse um dos oficiais da nave. Ela observa algum tipo de distúrbio anômalo na dobra, mas que tais fenômenos não são incomuns nesta era. Não é nada que ela não possa ajustar. Muito bem, Enzin, disse Krantz. Realmente não é incomum. São dias sombrios que exigem pessoas fortes, pensou Krantz. Por isso o Imperador criou o Adeptus Arbites. Infelizmente, alguns humanos escolheram não abominar as sombras, mas sim se deleitar na escuridão de seus tempos. Era tarefa dos arbitradores erradicá-los e expô-los à luz abrasadora da justiça imperial. Tradução para a dobra em 3, 2, 1. Completo. A voz da navegadora Acrimina ecoou pelos alto-falantes Vox da ponte. Em seguida, ela gritou. O uivo desumano de um animal em dor, amplificado por seus talentos psíquicos e pela clareza implacável dos sistemas da nave. Até mesmo a tripulação bem treinada da Condenação Negra fez uma careta com um som terrível e repentino. Alguns levaram as mãos à cabeça. Krantz lutou contra o impulso de fazer o mesmo. Sua cabeça latejava e os tímpanos pareciam prestes a romper. Olhando ao redor, ele percebeu que os monitores do Auger de longo alcance enlouqueciam. Relatório! Exigiu ele com os dentes cerrados. O que é isso? Desconhecido, senhor, ofegou o oficial.
Desconhecido, senhor, ofegou uma oficial com sangue saindo do nariz. Abram as persianas de trânsito. Preciso ver o que está acontecendo lá fora, exigiu Krantz. As telas metálicas da ponte subiram com um zumbido motorizado. Santo Imperador, murmurou Krantz. Havia monstros por toda a parte. Krantz os reconheceu imediatamente da evacuação de Duranda. Eram tiranídeos. Sua pele se arrepiou enquanto pesadelos há muito reprimidos tentavam vir à tona. O pânico ameaçou fechar sua boca e sufocá-lo. Krantz se lembrou dos gritos, dos uivos alienígenas e da visão de naves de resgate inteiras sendo engolidas por criaturas com bocas carnívoras e ninhos de tentáculos que se erguiam. Agora, sem aviso, ele se viu com sua nave cercada por milhares das horrendas bioséries dos Xenos. O oficial de augúrio da condenação negra pressionava rapidamente suas runas, repetindo encantamentos para acalmar um espírito da máquina perturbado. Ele olhou para cima, impotente, e Krantz viu o pânico crescendo nos olhos do homem. Não há erro, senhor. Os retornos de Orspec são... Eles estão completamente sobrecarregados. Havia muitas bioformas. As telas do perfurador estavam cheias de runas de contato verdes. Seu brilho bilioso era tão intenso que machucava os olhos de Krantz. Embora fosse impossível determinar o retorno ou a velocidade de qualquer contato individual em meio à tempestade de sinais, Krantz tinha quase certeza de que parte do enxame já estava descendo sobre suas naves naquele exato momento. Ao seu redor, a tripulação da ponte olhava em paralisia horrorizada para a biofrota ou recuava de suas estações com gritos de negação. Tantos, resmungou um homem, depois mais alto, enquanto ele se virava em uma fuga sem sentido. São tantos! A espingarda de um árbitro disparou. Sangue respingou na bochecha de Krantz. Ele limpou o sangue sem sequer olhar para o corpo destruído do desertor. Mantenham suas posições, Krantz gritou, embora pudesse sentir seu coração batendo forte de medo. O restante da tripulação obedeceu, mas ele sentiu o pânico deles como uma camada oleosa sobre a pele. Krantz lembrou-se severamente de seu dever e respirou fundo várias vezes. Não havia vitória a ser conquistada aqui. Isso estava claro. Mesmo assim, ele tinha o dever de enviar um aviso, custasse o que custasse. Cerrando o maxilar, Krantz se aproximou para se impor ao oficial de Vox da nave. Coloque-me em contato com a flotilha, transmitindo para todos os canais. Para quem puder ouvir, ele ordenou. O oficial de Vox tremia tanto que quase deixou o aparelho cair ao entregá-lo a Krantz. A navegadora Acramina ainda estava gritando. Desligue ela, Krantz ordenou. Os alto-falantes de Vox foram silenciados. Ele respirou fundo novamente e então falou de forma firme e estável no Vox. Aqui é o juiz Krantz. Lembre-se do seu dever. Não tema o alienígena. Transmita de todas as formas para todo o sistema que pudermos alcançar. Biofrota tirânida encontrada no sistema de Inigrand, com milhares de unidades. Todos os comandantes de naves concentrem-se em manobras evasivas. Precisamos ganhar tempo para que as mensagens sejam enviadas. Os astropatas não conseguem enviar, senhor, disse o oficial de Vox, soando quase em pânico. Eles se afogam na sombra da disformidade. Diga a eles para continuarem tentando, retrucou Krantz. Os tiranídeos estavam avançando sobre eles. Krantz podia ver a Justiça de Ferro e a Autoridade Suprema atirando, abrindo crateras de guarda nos monstros que avançavam. Porém, em minutos, a Justiça de Ferro foi perfurada por lanças titânicas de quilômetros e a Autoridade Suprema cercada por sacos de carne. Eles lembraram Krantz de Groksteks, mas ele percebeu com repulsa que eram naves de abordagem orgânicas. Confrontado com a velocidade grotesca da destruição, até mesmo Krantz vacilou por um momento, paralisado pelo pânico. Enojado com o próprio medo, o juiz mordeu a bochecha até o sangue espirrar sobre a língua. A dor trouxe foco. Krantz cuspiu sangue. Desvie! Desvie! Ele rugiu, andando na ponte enquanto a nave tremia com o impacto. Lute! Cada segundo que ganhamos é mais tempo para enviarmos nosso aviso. Apesar dos esforços da tripulação, a condenação negra foi atingida várias vezes, contorcendo-se e gemendo como se sofresse dor intensa. Os inários de danos preenchiam o ar com notas agudas.
Diversos convéses liberavam a atmosfera, e o número de baixas a bordo crescia a cada segundo. A enorme biosnave tiranida se aproximava de todos os lados. Krantz viu as mandíbulas alienígenas se abrindo, revelando fossas de dentes escuros onde só havia morte. Assim que chegaram os relatos da destruição da vingança justa, Krantz ouviu as palavras pelas quais havia rezado. Um relatório do Santum Astropático sugeria que uma mensagem talvez tenha sido enviada com sucesso. Embora o assistente soluçante tenha relatado que o astropata Gessera rompeu todos os vasos sanguíneos do corpo na tentativa. Que assim seja, pensou Krantz. O astropata havia cumprido seu dever. Agora ele terminaria de cumprir o dele. Prepare a sequência dos autômatos, ele ordenou. Defina o curso diretamente para as bioserpentes mais próximas. Navegue para o meio deles. Até o fim, mostraremos ao inimigo o nosso ódio. Vocês são um orgulho para o Adeptus Arbites do Imperador, todos vocês. Que ele esteja com vocês até o último suspiro fiel. Enquanto uma biochip crescia nas telas de vídeo da ponte, Krantz segurou firme um console e fez uma oração silenciosa ao Deus Imperador para que suas mortes tivessem significado e valor. Uma escuridão no oeste. Algo estava vindo, atravessando a escuridão profunda do vazio interplanetário com uma determinação predatória. Inexoravelmente e pacientemente, isso cruzava as regiões selvagens do Segmentum Pacíficos. Lá encontraria presas completamente despreparadas para isso. Presas que logo se veriam presas em um pesadelo pior do que qualquer coisa que já tivessem imaginado. Tudo começou com ausência e silêncio. Satélites servos do vazio profundo, que transmitiam dados fielmente há séculos, de repente cessaram suas operações. Balizas astropáticas espalhadas pelas bordas externas dos setores Asmodlex e Morpheum, no Segmentum Pacíficos, apagaram-se uma após a outra. Os desaparecimentos foram graduais, como tinta escura cobrindo lentamente o mapa e ocultando as luzes psíquicas cintilantes. A princípio, os fenômenos passaram despercebidos até mesmo pelos comandos dos setores Asmodeox e Morpheum. Havia inúmeras razões pelas quais estações augustas e colônias periféricas poderiam perder a comunicação, variando desde falhas comuns de equipamento até tempestades solares. A burocracia imperial era um grande e lento edifício. Ela valorizava o protocolo acima da iniciativa individual, enquanto os tempos de resposta variavam de lentos a glaciais. Não houve chamados de socorro, nenhuma notícia de piratas, levantes heréticos ou xenos saqueadores, ou de qualquer uma das inúmeras outras ameaças que poderiam afligir um mundo imperial. Nenhuma notícia de ameaça significava que não havia ameaça para responder. O silêncio crescente passou despercebido. Para os inúmeros adeptos trabalhando nas vastas salas de scriptorium dos subsetores vizinhos, nenhuma notícia dos sistemas planetários periféricos significava apenas que suas cargas de trabalho montanhosas e monótonas ficavam um pouco menores. Entre o teclar das máquinas, arranhar das penas e estampido dos autocarimbadores, faltava tempo ou vontade para pensar em causas ou efeitos. O sistema Osmodiok já estava lidando com uma guerra Auk, causando estragos em seus subsetores Polydara, Byroth e Shaela, sem falar em uma migração dos Kind, interrompendo o transporte entre Ammonius e Neverdark. Enquanto isso, 12 sistemas no setor Morfeu foram engolidos pelas marés súbitas da tempestade Gogmogor. As guerras e a desordem haviam captado totalmente a atenção de todos os oficiais, dignitários e estrategistas do setor. Assim foi que, em meio à imensidão do espaço e às dificuldades humanas que se multiplicavam sem fim, a lenta expansão das zonas sombrias passou despercebida por muito mais tempo do que deveria. O pesadelo revelado. Quando a revelação chegou, veio acompanhada de uma cascata de horrores que nem mesmo o mais obtuso autopedante sênior poderia ignorar. A ameaça agora se aproximava dos principais sistemas e os sinais de seu início eram inescapáveis.
Metade do comando setorial de Mornfrium foi morto depois que o autoastropata Gadiotti recebeu uma enxurrada de chamados astropáticos de socorro atrasados que sobrecarregaram sua mente. Tomada pelo terror e dor, a visão surgiu como uma massa de tentáculos, garras e rostos gritando que irromperam dele como uma mariposa do casulo. A criatura causou carnificina entre dignitários e pessoal do Monitorum antes de ser finalmente banida. Oficiais do Astro Militarum, no subsetor Byroth, relataram uma cessação repentina dos ataques dos Peles Verdes contra suas defesas já sobrecarregadas. Foi, de acordo com um general de reforço, como se os orcs simplesmente tivessem ficado sem reforços para lançar na batalha. A causa desse alívio ficou clara em pouco tempo. O alívio virou horror quando esses mesmos mundos, poupados da praga dos Peles Verdes, foram invadidos e devorados pelos Tyranids. Os sistemas Fabris de Tectros e do aglomerado Trinerly Reach foram ambos atacados ferozmente. O primeiro por uma aliança frouxa, de bandos de guerra renegados, e o segundo por uma frota de Lego Votan em busca de alimento, combustível e matérias-primas adequadas. Reforços imperiais foram reunidos em sistemas vizinhos. Antes de entrarem no Warp, receberam a notícia de que os agressores avançaram para o oeste. Eles deixaram para trás defensores aparentemente vitoriosos, mas as mensagens triunfantes desses sistemas logo vacilaram e silenciaram quando uma sombra no Warp se abateu sobre eles. As estações de mineração das estrelas Haratas, os 10 mundos dourados do cinturão Mitolean, as plataformas Macro de Void de Templum II e Getsemenax, todos relataram marés crescentes de refugiados saindo do espaço Warp em naves lotadas e seriamente danificadas. Algumas naves foram despedaçadas durante a transição do Warp. Algumas mostravam danos catastróficos, aparentemente causados por ácidos ou pelo aperto de tentáculos e garras gigantes. Outras foram colocadas em quarentena pelos monitores de defesa após a bioaugúria de longo alcance revelar infestações de xenos devastando seus convéses. Estas últimas eram invariavelmente atacadas e destruídas, normalmente após trocas de vox cada vez mais histéricas com as naves de interdição. Mesmo isso não foi suficiente para impedir que xenoformas resistentes e esporos tiranídeos penetrassem na atmosfera de Onkelos, Metropófia, Philadan Prime e de meia dúzia de outros mundos imperiais. Infestações de xenocultos e levantes de alienígenas sanguinários se seguiram. Para cada nave, cheia de vítimas incoerentes, chegava outra nave imperial cujos ocupantes mantinham a disciplina e sanidade para relatar o que haviam visto. Esses sobreviventes falavam de frotas colossais de tiranides que surgiam do vazio interestelar como enxames devastadores das colheitas dos mundos agrícolas. Comerciantes renegados e oficiais da Marinha Imperial descreviam macroenxames de tiranides varrendo mundos como ondas de maré quitinosas e devorando tudo à sua frente. Eles comentavam em tons sombrios sobre os fenômenos que abafavam a disformidade e avançavam como nuvens antes do ataque dos xenos. Paranoia e pânico cresciam sob sua sombra espiritual, enquanto psíquicos vitais, como astropatas e navegadores, enlouqueciam ou sofriam colapsos mentais e físicos em poucas horas após o fenômeno. Aos poucos, formou-se um quadro que causou pavor nos membros do Comando Imperial com posição alta para percebê-lo. 2 colossais novos tentáculos da frota rainha Leviatã haviam invadido o espaço imperial, seus ataques aparentemente coordenados. Um deles, o tentáculo que neste momento se desenrolava pelas extensões do setor Asmodiok e avançava em direção à borda oeste do setor Vinor, havia descido de cima do plano galáctico. Esse tentáculo foi chamado Nautilon. O outro, que havia rasgado a parte inferior do setor Morpheum e que neste momento avançava para o vizinho Golfo de Cassidor, foi batizado de Prometor. Ficou cada vez mais inegavelmente claro que esses 2 vastos cardumes de tiranídeos, tendo se infiltrado, ainda mais no plano galáctico, agora haviam alterado suas rotas e avançavam em cursos aproximadamente paralelos em direção ao leste galáctico.
Era uma rota que, se não fosse alterada ou interrompida, aparentemente avançaria para os arredores do próprio segmentum solar e, eventualmente, no pior dos casos, os levaria até o próprio limiar da Sagrada Terra. Pelo menos, essa era a conjectura. As distâncias entre os sistemas humanos colonizados, a natureza totalmente alienígena e inefável dos tiranídeos, a dificuldade de obter e compilar informações confiáveis de mundos invadidos pelos alienígenas vorazes e silenciados por seu sufocante sinal psíquico, tudo isso se combinava para tornar a certeza uma mercadoria rara durante o primeiro estágio do ataque dos tiranídeos. Com poucos fatos concretos em que confiar, as respostas entre as autoridades imperiais foram variadas. Governadores planetários colocaram exércitos em alerta máximo, ordenaram erguer defesas, cavar trincheiras e enviar reforços para fortalecer as linhas. Porém, para cada defensor firme, havia outro que fugia em naves douradas, com riquezas e família, deixando seu povo em pânico desordenado. Algumas forças imperiais, especialmente os fuzileiros espaciais da Marinha Imperial, tentaram contra-atacar os tiranídeos, percebendo o horror de sua desvantagem numérica, só após se comprometerem com a batalha. Outros estabeleceram suas linhas de defesa e resistiram o máximo que puderam, tentando ganhar tempo para que as evacuações fossem realizadas ou para que relíquias e tecnologias preciosas fossem salvas. Milhares de histórias de heroísmo e tragédia, crueldade, tolice e bravura altruísta aconteceram nos sistemas que se encontraram no caminho dos tiranídeos. Poucas seriam registradas ou lembradas, pois todas sumiram sob a sombra crescente do ataque dos tiranídeos. No entanto, havia aqueles agentes imperiais com a amplitude de perspectiva para compreender totalmente a natureza da ameaça e o poder para fazer algo a respeito. Vozes das Trevas. Os Adeptus Custodes são os principais guerreiros do Império. Baseados no Palácio do Império na Sagrada Terra, é dever deles proteger o mundo do trono e o próprio mestre da humanidade. Todo custodiano é totalmente devotado a esse objetivo, dedicando cada pensamento e ação a ele, mesmo quando os séculos começam a atrofiar suas habilidades sobre-humanas. No dia em que um dos Adeptus Custodes descobre que suas habilidades se degradaram a algo menos do que a perfeição absoluta, ele escolhe o exílio voluntário e troca uma forma de vigilância por outra. Envolvendo-se em mantos de sombra, desaparecendo nas inúmeras rotas espaciais do Império, eles se tornam os olhos do Imperador. Eles estão sempre atentos a ameaças em desenvolvimento. Alguns olhos do Imperador mantêm contato uns com os outros, trocando mensagens periódicas. Outros criam redes de agentes fiéis que ampliam sua visão. Alguns permanecem nos sistemas do segmentum solar, enquanto outros avançam cada vez mais longe do mundo do trono, buscando perigos que, se não contidos, podem ameaçar o coração do Império. Foi desses últimos que um alerta coerente chegou primeiro não apenas ao segmentum solar, mas à própria Terra. Uma fragata da Marinha Imperial chamada Pinion entrou no espaço orbital de Terra, ignorando as rotas espaciais estabelecidas. Ela desceu em direção ao porto espacial Lionsgate e foi rapidamente desafiada por mais de 20 plataformas de defesa orbital e couraçados. Em resposta, a Pinion transmitiu códigos de identificação com um nível de autorização tão astronomicamente alto que todos aqueles que os processaram foram posteriormente lobotomizados e transformados em servos para manter o segredo. A resistência ao avanço da Pinion sumiu imediatamente. Monitores de defesa abriram um corredor de emergência pelo tráfego orbital denso, preparando suas baterias de lanças para advertir quem tentasse bloquear a passagem da Pinion. Só 3 passageiros desembarcaram da fragata, cujo capitão forçou os motores e exauriu muitos tripulantes até a morte para chegar rapidamente ao terror. Os 3 eram olhos do Imperador e não se importavam com vidas sacrificadas para acelerar seu retorno ao trono. Tudo o que importava para eles era garantir uma audiência imediata com o capitão-general Trajano Valores, o mestre dos Adeptus Custodes, e o único a quem entregariam seu aviso. Valores tinha suas próprias redes de informantes.
Ele tinha acordos discretos com mais de um agente das ordens inquisitoriais e acesso a alguns dos mais talentosos videntes e astropatas do Império. Ele já tinha ouvido indícios dessa nova escuridão se espalhando a partir do oeste. O que seus companheiros retornados lhe contaram agora sobre Nautilon de Tendril e Primetor confirmou suas mais sombrias suspeitas. Como um dos principais guardiões, a palavra de Vlores tinha muito peso entre os outros altos senhores que governavam o Império ao seu lado, em nome do Imperador. Ele não perdeu tempo em peticionar aquele augusto corpo por uma resposta adequada e imediata. A princípio, Valores enfrentou politicagem e cinismo. Eles exigiram saber quais garantias havia de que a ameaça era tão grave quanto estava sendo apresentada. Por que avisos astropáticos claros não chegaram a Terror pelos canais adequados? Mas em vez disso, só esses 3 mensageiros. O que Valores esperava dos altos senhores quando tantas forças já estavam comprometidas com a cruzada do Lord Guilliman? Algumas das perguntas surgiam da teimosia ou do medo, outras do desejo de garantir vantagem política. O capitão-general rejeitou algumas, abafou outras, e logo teve membros suficientes do corpo governante do Império convencidos da ameaça para que seus apelos ganhassem força. Assim, os vastos mecanismos da burocracia imperial começaram a se mover, impulsionando por sua vez o poder imponente da titânica máquina de guerra da humanidade. Ordens para mobilização e redistribuição foram enviadas para o vazio em uma onda de atividade astropática. Vastos bastiões de estratégia despertaram, exércitos de servos e tecno-sacerdotes trazendo vida a antigos santuários de comando e centros de cogitação que logo se encheram de pessoal de comando e facilitadores do monitorum de todos os níveis. Gradualmente, começou a colossal mobilização de tropas e material que seria essencial para travar esta mais recente guerra tirânica. No entanto, esta não seria apenas uma batalha de defesa e desgaste. Valores e outros, como ele, não se contentavam em esperar atrás das muralhas pela chegada da escuridão. Defesa agressiva. Muitos regimentos astromilitarianos compuseram a principal resposta humana ao ataque de Leviatã, mas reuni-los demorou. Vários regimentos precisaram ser removidos de zonas de guerra já ativas. Precisavam ser reabastecidos e reforçados antes de estarem prontos para o combate. Outros precisaram ser formados do zero e receber ao menos o treinamento básico para que seus soldados fossem eficazes. Comboios de apoio logístico convergiram de vários subsetores. Suas embarcações enfrentaram os perigos da turbulenta disformidade, piratas vorazes no vazio durante o trajeto, e cada perda exigia novas requisições e mais tempo para que fossem mobilizadas. Enquanto isso, Nautilon e Prometor se aproximavam cada vez mais. Outras forças imperiais de elite podiam reagir com mais rapidez e não perderam tempo em fazê-lo. Forças de ataque dos Adeptos Astartes, missões das Adeptos Sororatas, lanças de busca das Casas dos Cavaleiros, as comitivas pessoais de tecnomagos de alto escalão do Adeptos Mecânicos. Essas forças, e outras semelhantes, tinham a capacidade de lançar contra-ataques contra os tiranídeos que avançavam, em vez de esperar para serem encurraladas em guerras puramente defensivas de sobrevivência. Alguns indivíduos partiram isoladamente para perseguir suas próprias agendas, principalmente entre o sacerdócio secreto e ganancioso do Adeptos Mecânicos. A maioria foi organizada em pequenas frotas de resposta rápida chamadas Lâminas da Alma, geralmente com apenas 2 ou 3 navios de guerra cada. Essas seriam espadas empunhadas em defesa da humanidade, colocadas nas mãos de heróis e usadas contra os tentáculos monstruosos da grande frota Leviatã. Devido à escassez de informações sobre as posições e objetivos dos tiranídeos, as Lâminas da Alma receberam grande autonomia estratégica. Além de serem designados para atacar certos tentáculos, confiavam em avaliar a situação na linha de frente e reagir. Esperava-se que seu efetivo relativamente baixo, alta mobilidade e guerreiros especializados lhes permitissem se mover rapidamente e conduzir uma guerra de ataques e retiradas contra os tiranídeos em massa, onde formações militares maiores e mais desajeitadas poderiam ficar presas no meio das multidões do enxame.
Muitas lâminas da alma eram formadas principalmente por fuzileiros espaciais, capitães, tenentes, bibliotecários, capelães e, raramente, antigos dreadnoughts de vários capítulos, todos liderando rumo à escuridão. Alguns já eram renomados em seus segmentos, como o primeiro capitão dos Ultramarines, Agimon, o mestre de capítulo Caven Shrike da Havenguard e o caçador de alienígenas e bibliotecário Epistolary Dract dos Necropolis Hawks. Outros ainda não haviam forjado lendas pessoais tão magníficas, mas teriam muitas oportunidades para fazê-lo nas batalhas que estavam por vir. Essas lâminas de alma, geralmente focadas em um cruzador de ataque ou esquadrão de fragatas do capítulo do comandante, levavam um forte contingente de irmãos de batalha e máquinas de guerra. Alguns tinham aliados habilidosos, como guerreiros caçadores de alienígenas da Vigília da Morte ou tropas de choque do Militarum Tempestas. Outros cruzavam o vazio com fuzileiros espaciais de capítulos irmãos, com quem tinham laços de honra marcial. Lâminas de alma também partiram, lideradas pelos altos nobres das Casas da Noite ou pelas canonesas das ordens adeptas sororitas. A Casa Tiranes, dos Cavaleiros de Marte, enviou cerca de 20 barões e baronesas para liderar pequenas frotas de guerra, cada um trazendo pelo menos uma lança dos motores de guerra de sua casa para a cruzada. Para não ficar atrás, o convento Priores em terra enviou inúmeras canonesas e palatinas das ordens do Cálice de Ébano, Véu Argênteo, Rosa Sagrada e outras, para liderar suas próprias lâminas de alma. Essas forças eram as mais zelosas e geralmente as mais numerosas entre as frotas de resposta. Pois, junto com as naves de guerra das Irmãs de Batalha, Templários Negros e outros guerreiros de elite da fé, eles eram frequentemente seguidos por cargueiros cheios de fanáticos e flagelantes que desejavam purgar a ameaça alienígena e se recusavam a ser dissuadidos. Até Trajano Valores e vários colegas custodianos passaram a comandar suas próprias lâminas de alma. Eles tinham como missão proteger o trono dourado do Deus Imperador e decidiram que, naquele momento difícil, cumpririam melhor seu dever na linha de frente da batalha. Em meio à pompa e cerimônia, ondas de lâminas de alma partiram dos sistemas centrais ao redor de Terror. Mergulharam na disformidade, determinados a cumprir suas missões, movidos pelo ódio inextinguível aos Xenos que ameaçavam o domínio do Imperador. Eles emergiram em um pesadelo caótico, que agora se espalhava por meia dúzia de setores do espaço do Segmentum Pacífico e já havia consumido dezenas de mundos imperiais. Sem se deixarem abater pelos horrores biológicos grotescos e cenas de catástrofes terríveis que enfrentavam, os lâminas da alma entoaram seus gritos de guerra e avançaram para a batalha. Os mundos âncora. Todos esperavam que os lâminas da alma derrotassem o ataque tirânida, as melhores forças da humanidade, eliminando os vermes monstruosos como heróis lendários. Externamente, Lord Solar Leontus e seus conselheiros eram tão belicosos quanto qualquer outro nesse aspecto. Em privado, aconselhavam o pragmatismo antes da esperança. Eles acolhiam quaisquer vitórias que as lâminas da alma pudessem conquistar, mas, caso as frotas fragmentadas dos Tiranides conseguissem resistir e avançar em direção ao coração do Segmentum Solar, sentiam que um plano de contingência precisava estar preparado. Embora as informações fossem vagas, Leontus e sua equipe haviam elaborado hipóteses sobre as localizações aproximadas e a rota projetada de Nautilon e Prometor. Com isso, identificaram regiões do espaço imperial na fronteira entre o Segmentum Pacificus e o Solar, por onde os tentáculos Tiranides provavelmente avançariam se não fossem detidos. Em seguida, seu exército de adeptos e escribas analisou montanhas de relatórios de tributos, gráficos de Vox da nobreza naves, avaliações inquisitoriais e presságios estratégicos. Um a um, Lord Solar Leontas designou seus mundos âncora. Cada planeta estava situado em uma importante rota de trânsito pela disformidade, que, pelo que se podia determinar, permanecia uma rota rápida e relativamente estável em direção ao oeste galáctico. Esses canais eram insignificantes para os Tiranides, mas rotas essenciais de manobra e reabastecimento para os exércitos imperiais encarregados de deter o avanço dos Xenos. Cada mundo ocupava não apenas um sistema planetário, mas também um subsetor inteiro, notável por sua rede militar e logística imperial estável.
Cada um serviria como uma fortaleza indomável para apoiar os Soul Blades e canalizar o poder do Astra Militarum para a luta em andamento. Em resumo, eles apoiariam os esforços imperiais na chamada Quarta Guerra Tirânica da humanidade. Mundos que cumpriam todos os critérios eram muito raros. Eles exigiam grande esforço para serem encontrados e, quando eram designados, a primeira onda de forças da Guarda e Marinha Imperial já estava pronta para ser enviada. Esquadrilhas de naves imperiais adentraram a disformidade, lideradas pela imensa estação de batalha dos Punhos Imperiais, Falange. Essa fortaleza móvel no vazio transportou o Lorde Solar e seu vasto grupo de oficiais de comando, além de uma força considerável de fuzileiros espaciais, através do Império, em direção ao mais formidável mundo âncora de todos, o planeta Sanctum e o subsector Bastior. No interior do abismo, a Quarta Guerra Tirânica agora devastava vários setores do Segmentum Pacíficos. Inúmeras vidas já haviam sido perdidas, e uma destruição desconhecida havia sido causada antes mesmo que as lâminas da alma chegassem às linhas de frente. No entanto, na verdade, o maior perigo de todos ainda não havia sido revelado. Isso estava prestes a mudar. No desfiladeiro de Prometor e nas tendas de Nautilon, as lâminas da alma enfrentaram grandes forças Tiranide, avançando por várias frentes de múltiplos sistemas. Enxames de xenos do tamanho de continentes varriam mundos inteiros como enchentes quitinosas ondulantes. Naves colmeia e suas menores bioembarcações de escolta cruzavam o vazio, densas como libélulas sobre uma cova de cadáveres. Planetas, estações espaciais mergulhadas na escuridão do vazio, qualquer local de assentamento permanente ou fortificação que não pudesse deter o avanço dos tiranides era sitiado ou invadido. No entanto, os tentáculos não se moviam rapidamente. Cada um tinha dezenas de frotas menores que se uniam e separavam conforme surgiam novas presas. Às vezes, eles voltavam para atacar enclaves de vida humana ou alienígena, que haviam resistido ao ataque inicial dos tirânidos e agora estavam atrás das linhas de avanço dos tentáculos. Eles levavam o tempo que fosse necessário para esgotar os mundos até a última molécula de vida orgânica, abrindo à força os núcleos mais profundos de estações fortificadas no vazio para extrair a carne que havia dentro ou vasculhando campos de asteroides colonizados e semelhantes em busca de bolsões ocultos de sobreviventes. O avanço da biofrota era inexorável e sua predação praticamente inevitável. No entanto, eles podiam ser superados em velocidade e manobra. Embora muitos Soulbades tenham sofrido baixas terríveis em suas batalhas contínuas contra os tirânidos, sua natureza compacta e ágil se mostrou tão vantajosa quanto se esperava. A elite imperial avançou para a batalha com propulsores e armas ativos, muitas vezes surpreendendo os tirânidos ou atacando onde seus enxames estavam posicionados. Repetidamente, atingiram alvos vitais, fizeram evacuações rápidas ou ataques devastadores, matando bestas líderes sinápticas, destruindo naves colmeia e forçando enxames inteiros a recuar em agonia. Forças imperiais que não recuaram a tempo foram capturadas e devoradas. As baixas cresceram rápido. Mesmo assim, o ataque implacável e a astúcia dos lâminas solares fizeram com que prevalecessem em muitos campos de batalha. Frotas fragmentadas perseguiam seus algozes humanos pela escuridão interestelar, apenas para que os lâminas solares superassem a sombra na dobra e escapassem para o Império, deixando seus perseguidores mordendo o vazio. Os lâminas solares do Sol guarneceram e reforçaram as fortificações mais defensáveis que estavam no caminho dos tiranídeos, e então se entrincheiraram para o inevitável ataque. Essas cidadelas sitiadas logo sumiram na dobra e raramente se ouviu falar de seus defensores. Porém, cada campanha bem-sucedida atrasava o avanço de outra biofrota ou enxame de colmeia. Cada uma delas proporcionava tempo para que novas evacuações fossem realizadas ou para que a próxima linha de defesa fosse ainda mais reforçada. Gradualmente, o ataque dos tentáculos Nautilon e Prometor estagnou e começou a se fragmentar. Sob ataques contínuos de humanos e outros alienígenas, os enxames Tiranide começaram a parecer que poderiam ser totalmente derrotados. Na era Indometers, a esperança costuma ser uma mentira perigosa.
Grendelus Ascendente. O terceiro tentáculo dos Tiranide, até então não detectado, atravessou o plano galáctico em direção a um espaço considerado bem atrás das linhas do avanço das lâminas solares. A sombra disforme se espalhou densa e escura à sua frente, abafando gritos de socorro que poderiam alertar as autoridades imperiais para o perigo. Durante a confusão, migrações em massa e conflitos causados por Prometor e Nautilon, alertas e relatos de hostilidades foram ignorados ou mal interpretados. O aglomerado Mozark, o cinturão de Hentor, o alcance de Stater e os enclaves das ligas de Votan nas estrelas Unhart, todos foram devorados, mas passaram despercebidos. Foi um grupo de batalha da frota Sextus da Cruzada Indomitus que finalmente soou o alarme. O mundo âncora de Sanctum ficava no sistema Formidre, que por sua vez era o ponto central do subsetor Bastinor, desde que Lorde Solar Leontas instalou seu vasto Estado-Maior em Sanctum e nada menos que a nave Phalanx se estabeleceu em sua órbita. Os esforços foram redobrados para garantir a segurança do mundo âncora. Nenhuma ameaça era tolerada contra heróis imperiais ou ativos militares importantes. Por isso, o grupo de batalha Faustus patrulhava os sistemas externos do subsetor. Dividido em várias forças-tarefa, o grupo de batalha recebeu ordens para eliminar piratas, hereges ou xenos que encontrassem. O mestre do grupo, Tyson Jacob, esperava uma série de campanhas de purgação rápidas e fáceis, mais extermínio do que batalhas de verdade. Ele sabia muito bem que mobilizar um grupo de batalha inteiro para uma missão dessas era exagero. Era um gesto de cautela exagerada por parte do comando do setor, destinado a homenagear o Lorde Solar e talvez ganhar seu favor. Então, sem aviso, duas das forças-tarefa de Jacob desapareceram. A última posição informada da Força-Tarefa 3 era no longínquo sistema Stanghold, enquanto a Força-Tarefa 4 supostamente finalizava operações contra cultos hereges no sistema Torre de Ferro. Ambas ficaram subitamente em silêncio. As Forças-Tarefa 2 e 11 desviaram de seus próprios objetivos para investigar, apenas para desaparecerem em seguida. Cada vez mais inquieto, o mestre de grupo Jacob avisou sobre os desaparecimentos ao comando do setor e à torre de comando de Leontis em Sanctum, antes de reunir suas forças-tarefa no sistema Cisali. Foi durante essa reunião que um pequeno grupo de naves das forças-tarefa 3 e 11 surgiu do Warp nos limites do sistema Cisali. Cada nave estava terrivelmente danificada, muitas deixando rastros de chamas e destroços enquanto se arrastavam para fora do Imperium. Quem podia enviou avisos a todos que ouvissem. Os Tiranides estavam chegando, gritavam. Não aqueles dos tentáculos Nautilon ou Prometor, mas outra infestação surgindo de baixo. Os relatos dos sobreviventes eram confusos e, em alguns casos, contaminados pela loucura. Porém, seus vídeos e cargas de augúrio não mentiram. Ficou claro que as bionaves tirânidas haviam tomado todos os sistemas externos do subsetor Bastior, em número suficiente para ocultar os campos estelares ao fundo. O ataque foi rapidamente chamado de Tentáculo Grendelus e classificado como ameaça alfa-vermelha. A verdadeira extensão do perigo ainda não podia ser avaliada, mas o mestre de grupo Jacob sabia que era seu dever assumir o pior. A segurança do Lorde Solar Leontas até que o mundo âncora do Sanctum estivesse seguro não podia ser arriscada. Até agora, os astropatas de Jacob relatavam sussurros, arranhões mentais e uma pressão sufocante em seus sentidos psíquicos. O mestre do grupo enviou naves mensageiras para entregar avisos atualizados a Sanctum e aos demais sistemas do subsetor Bastior. Então ele reuniu suas naves de guerra e se preparou para fazer um reconhecimento e, se possível, retardar ou até mesmo deter os enxames avançando dos tirânidos. A escolha de Jacob foi corajosa, mas também tremendamente perigosa. Antes do enxame, os avisos do mestre de grupo Jacob se espalharam entre os mundos do subsetor como relâmpagos em cadeia. Eles causaram reações diversas, tumultos em Letnor pelo pânico e nos deram esperança. Jubilações zelosas no mundo fortaleza de Onspake, onde o culto de São Vance, o mártir, dominava.
Negação ampla, até escárnio entre o clero e governadores planetários do sistema Galaspire. Como poderiam os Viscenos ter superado o poder da humanidade? Perguntavam estes últimos. Por que o Deus Imperador permitiria isso? As vozes dissidentes de Galaspire tornaram-se mais veementes até que o Alto Frater Nihilas decretou ser heresia até mesmo falar do tentáculo Grendelus, quanto mais se preparar para seu ataque. Sua diretriz conflitou com a dos oficiais militares que ordenavam preparar-se para uma invasão Xenos em larga escala. Divididos entre a fé cega e as realidades assustadoras da situação, os defensores do sistema Galaspire se dividiram em facções e as tensões aumentaram rapidamente. Os primeiros tiros do que viria a ser conhecido como a Guerra dos Olhos Fechados foram disparados logo em seguida. Mesmo enquanto o sistema Galaspire mergulhava na anarquia, os defensores de outros mundos em todo o subsetor Bastior responderam à ameaça Tyrannide com determinação rápida. Das torres de troca de Farwhelm aos vastos aeródromos de Agrandize e às caravanas nômades dos pântanos de poeira de Zengran, todos que podiam pegaram em armas e se prepararam para lutar pelo Deus Imperador. Regimentos do Astro Militarum assumiram posições defensivas atrás de grandes muralhas ou em postos de controle fortificados nas ruas, esporos agrícolas e macrotemplos. Grandes concentrações de veículos blindados e artilharia se entrincheiraram ao redor de portos espaciais e fortalezas vitais ou patrulharam trechos de áreas selvagens e macro-rodovias. Geradores subterrâneos vibraram, ativando lasers de defesa em escudos de vazio, enquanto aeronaves de combate entravam em alerta máximo e naves de vazio deixavam seus cais. Nos sistemas Redapt, Castali, Piramote e Formida, o poder aumentado da máquina de guerra imperial rugiu para a vida e se preparou para o ataque dos Tyranids. Com a chegada das informações sobre o avanço dos Xenos a Sanctum, uma coisa ficou clara para Leontas e sua equipe de comando. Todo o poderio militar do subsetor Bastior não seria suficiente para deter o tentáculo Grendelus. Seja por design, instinto oportunista ou simplesmente por obra do acaso, esse terceiro e aparentemente maior tentáculo tiranida havia passado ao largo do poder dos Lâminas da Alma. Ele avançava para o que deveriam ser as linhas de retaguarda imperiais, em números que nem o mais pessimista dos estrategos poderia ter previsto. A sombra na dobra já havia caído sobre os sistemas Stankhold e Torre de Ferro, isolando-os de tudo, exceto dos saltos na dobra mais imprudentes, e sufocando os pedidos de ajuda dos defensores. O mesmo fenômeno estava se formando ao redor do sistema Redapt, com as comunicações de seus astropatas tornando-se tensas e infrequentes. Com os mundos de Galaspar presos em uma guerra civil, restaram apenas 3 dos 7 sistemas imperiais do subsetor capazes de lutar por conta própria. Lord Solar Leontas implementou o chamado Protocolo Santuário. Poderosos chamados astropáticos de socorro foram enviados ecoando pelo Imperium, na direção do Segmentum Solar, em direção aos subsetores de mundos âncora mais próximos, nenhum dos quais estava perto das últimas localizações relatadas de inúmeras lâminas de alma. Leontas sabia que reforços urgentes e consideráveis eram necessários para dar aos defensores alguma chance de vitória. Enquanto isso, quaisquer forças lealistas no subsetor Bastior que pudessem recuar para os sistemas Formidrey, Pyremote ou Castile, agora designados como sistemas Santuário, deveriam fazê-lo imediatamente. Deviam recuperar munição, combustível e mão de obra útil, mas sem arriscar serem cercados pelo avanço dos Tyranids. Forças incapazes de recuar por falta de naves Warp receberam ordens para se entrincheirar e resistir o máximo possível. Eles foram elogiados pelo tempo que seus corajosos sacrifícios proporcionariam aos 3 sistemas Santuário. Com sorte, isso permitiria que novas forças imperiais chegassem e mudassem o equilíbrio contra a ameaça Tyranide. As garras se enterram. Cada vez mais biofrotas surgiam debaixo do plano galáctico para infestar o subsector Bastior, enquanto os tentáculos Prometor e Nautilon se espalhavam por vários setores. O tentáculo Grendelus parecia concentrar toda a sua força colossal contra um único subsector. O motivo disso não estava claro, embora não faltassem teorias.
Como em tudo relacionado aos inefáveis Tiranids, a humanidade buscava compreensão às cegas. Nem mesmo as melhores mentes estratégicas e os mais eruditos inquisidores do Ordo Xenos conseguiam mais do que tentar adivinhar quando, por que ou como os enxames alienígenas atacariam, muito menos porque essa força do tentáculo era tão concentrada. Muitos comandantes imperiais obedeceram ao protocolo de santuário. Naves de todos os tipos chegaram aos sistemas Castile, Pyrmont e Formidira, abarrotadas de soldados, máquinas de guerra, pessoal logístico e material militar. Exércitos de adeptos do Strategium sobrecarregados e oficiais privados de sono coordenavam o fluxo. Forças terrestres reforçaram os mundos do sistema santuário, enquanto todas as naves de combate disponíveis integraram patrulhas de monitoramento e frotas de reserva reunidas rapidamente. Hora após hora, a defesa do sistema santuário tornava-se cada vez mais impenetrável, até que parecia que nenhum inimigo poderia superá-los. Certamente, os primeiros alimentadores tiranídeos que avançaram nos sistemas Castile e Formidira foram rapidamente aniquilados no vazio pelo poder de fogo esmagador do Império. Quem não chegou ao santuário enfrentava o terror do ataque tiranídeo. Alguns entraram em pânico e tentaram fugir ou se esconder em bunkers ou cavernas remotas. Algumas poucas naves conseguiram escapar das garras de Grendelos. Muitos outros foram pegos no vazio aberto, enredados nos tentáculos das naves colmeia que despejavam enxames de organismos guerreiros para massacrar todos a bordo. Os que se esconderam resistiram mais, mas a cada dia, um enclave remoto era destruído. Um complexo de bunkers era infiltrado por organismos de vanguarda e virava um abatedouro horrendo. Outros nos sistemas periféricos se resignaram ao seu destino. Os clãs nobres das altas torres de Letnor se entregaram a festas cada vez mais devassas, enquanto os tiranides engoliam seu mundo. Mesmo enquanto enxames subterrâneos passavam por suas defesas externas e marés de organismos guerreiros inundavam os níveis superiores de Letnor, as festas orgiásticas continuavam. No final, foram os soldados letorenses que massacraram os nobres, enquanto requisitavam suas torres palacianas para servirem como último reduto contra os enxames devoradores. Enquanto alguns perderam a razão ou coragem diante dos tiranids, muitos outros revidaram. Alguns foram motivados pela fé ou pelo desejo de defender seus lares e tudo o que lhes era caro. Outros se entrincheiraram e resistiram por teimosia, fosse contra hordas alienígenas que vinham devorá-los ou contra quem os deixou naquele destino. No sistema da Torre de Ferro, o capitão Veshwald da Infantaria Leve Cordeson reuniu uma coalizão de sobreviventes imperiais de rostos sombrios no mundo de Donjor. Os sobreviventes de Veshwald estavam presos em um mundo onde oceanos viraram ácido borbulhante e horizontes eram escurecidos por torres capilares e ninhos de tentáculos maiores que montanhas. Apesar das visões enlouquecedoras ao redor e da natureza aparentemente condenada de sua campanha, os sobreviventes continuaram lutando, mantidos unidos pela vontade e carisma singulares de Veshwald. No sistema Redept, os primeiros ataques dos Tyranids ao mundo agrícola de Kornikog destruíram suas defesas orbitais. Então, durante os infames 9 dias de sangue, suas fortificações ao longo da linha Mariaval foram reduzidas a ruínas abarrotadas de cadáveres. Em vez de perderem a esperança, as forças imperiais presas em Kornikog mantiveram sua fé, odiaram os alienígenas e seguiram lutando. Bestas de sinapse tirânidas lideraram investidas nas cúpulas da cidade de Kornikog, enquanto enxames de araspexes e psicófagos atacavam os abismos hidropônicos do planeta. Em resposta, os defensores de Karnukog lançaram uma série devastadora de contra-ataques blindados e aéreos que detiveram os tirânidos em seu avanço. Logo, o mundo ficou preso em um impasse global que se tornava mais selvagem a cada dia. Havia várias histórias de resistência improvável e muitas tragédias sangrentas. A maioria se perdeu sob o manto sufocante da sombra na dobra. O horrendo redemoinho de miasma, liberado pelos enxames tóxicos de Pavlor IV, a carga suicida dos 840º cavaleiros vostroianos que, por último, viram o odiado verme definhante ser morto.
O lançamento aéreo desastroso do General Tanhir nos manufactorums de Magran, fortemente infestados, a última resistência dos superpesados blindados de Gromdak, a guerra de dragões travada nos céus intermináveis de Nimir, 3. A marcha fúnebre dos santos de Erzentak. Esses e inúmeros outros conflitos mostraram o melhor e o pior do espírito humano enfrentando a malevolência sem alma dos enxames Tiranide. Ele, em segundo, enfrentou alienígenas nesta guerra intersistêmica por sobrevivência. Mesmo enquanto se preparavam para partir do sistema de Fiji para invadir o vizinho Formidir, as hordas orcs do senhor da guerra Orsgog foram atacadas por enxames Tiranide. Felizes por encontrar uma excelente luta bem na sua porta, os orcs abandonaram seus planos de invasão e se lançaram contra os Tiranides. Em outro lugar, Caos e Grimnir, da Grande Liga Turiana e da hegemonia de Cronos, reuniram as ligas das forças Votan espalhadas pelo cinturão de asteroides Lágrimas de Santa Catarina. Formando seus seguidores em bandos de juramento, eles lançaram um ataque determinado contra a infestação dos Tyranids. Abandonados por seus próprios líderes, muitos humanos se juntaram à aliança Votan. Sua ajuda foi tolerada pelos clones pragmáticos em nome da praticidade. Clad, Mebri, várias combinações Gultiak-Viro e até mesmo, segundo relatos não confirmados, uma estrutura estelar Juquero travaram suas próprias batalhas contra ou fugiram dos Tiranide. Enquanto isso, o número de mortos alienígenas no sistema Palat disparava a cada dia, à medida que Tiranids, Necrons, Assuriani e Tukari travavam uma feroz guerra de 4 lados. Antigas superarmas de poder inimaginável foram liberadas para aniquilar frotas biológicas inteiras. Organismos guerreiros invadiram a teia, iniciando um conflito brutal e separado nos limites da realidade. Sangue alienígena manchou mundo após mundo, e ainda assim a luta continuava feroz. Exceções. Mesmo com tanto sangue, sacrifícios heróicos e batalhas intensas, os Tyranides continuavam avançando. Enquanto as naves de guerra, plataformas espaciais e forças terrestres dos defensores eram finitas, as bionaves e organismos guerreiros do tentáculo Grendelis pareciam infinitos. Eles surgiam do vazio interestelar em ondas. Cada ataque era mais intenso e assustador que o anterior. Embora os defensores tivessem horas ou dias entre eles, havia um limite para o que podiam fazer nesse tempo. Naves de guerra danificadas eram reparadas e destroços eram recuperados, mas com a sombra da disformidade pairando sobre os sistemas em combate, não havia como trazer reforços ou reabastecer as flotilhas. Guerreiros feridos eram tratados, armas recarregadas e fortificações reforçadas. Mas após cada batalha, havia mais mortos para serem empilhados e queimados, enquanto os estoques de munição e suprimentos médicos só diminuíam. Nos sistemas periféricos de Bastior, o moral e o número dos defensores caíam, enquanto a força dos Tiranides só aumentava. Foi o 11º ataque dos Tyranids que viu os últimos defensores planetários do sistema Stanghold serem derrotados. Até aquele momento, as forças da guarnição haviam resistido nos mundos de Portent e Sigilus, apoiadas por ataques de guerrilha de uma frota improvisada de naves de guerra da Marinha Imperial e fragatas dos fuzileiros espaciais. Porém, o 11º ataque foi totalmente diferente dos anteriores. Centenas de biocruzeiros surgiram do vazio, em um número tão grande que as naves imperiais só podiam recuar ou ser aniquiladas. Agrupando-se ao redor de Portent e Sigilus, dezenas de frotas colmeia vomitaram onda após onda de organismos guerreiros na superfície do planeta, até que cada última centelha de resistência fosse extinta. Agrupando-se ao redor de Portent e Sigilus, dezenas de naves colmeia vomitaram onda após onda de organismos guerreiros na superfície do planeta, até que cada última centelha de resistência fosse extinta. Um último chamado desesperado de Vox alcançou as naves fugindo da superfície de Portent. Ele falava de um tirano colossal da colmeia liderando o massacre, lutando com 4 espadas de osso e mostrando um intelecto estratégico aterrorizante. Forçados a deixar companheiros em terra, os comandantes das naves juraram lutar em sua honra. Eles fariam de tudo para atacar os enormes enxames que se reuniam para consumir os mundos destruídos do sistema. O sistema Redapt também enfrentou um ataque após o outro.
Diferente de Stranghold, seus defensores estavam prontos para a tempestade que chegava. Diferente de Stranghold, seus defensores puderam se preparar para a tempestade que vinha. Nos mundos de Welm, Maur, Zui e Hav, as forças imperiais lutaram com a ferocidade de uma presa encurralada. Na 19ª onda de ataque dos Tyranids, a maioria das naves de guerra e plataformas de defesa orbital do sistema havia sido reduzida a carcaças ocas à deriva no vazio. No entanto, os Tyranids ainda não tinham conquistado posição significativa em mundos habitados. O sistema Redapt talvez já não conseguisse mais contribuir para o esforço de guerra do subsetor mais amplo neste momento, mas também não estava prestes a colapsar sob a ofensiva dos Xenos. No sistema Gallowspire, a guerra de olhos fechados resultou na perda de inúmeras vidas imperiais devido a conflitos internos. A posição dos negadores dos Xenos estava tão enraizada que nem mesmo a chegada das bionaves ao sistema foi suficiente para acabar com os combates. Dominado pelo zelo e com as mãos muito ensanguentadas para admitir seus erros, o Alto Frater Nihilus optou por acusar os lealistas de tudo, de feitiçaria herética a liberar fauna xeno armada. Alguns dos governadores e oficiais que o haviam seguido na rebelião vacilaram quando as forças tirânidas atacaram tanto os renegados quanto os lealistas. Outros se apegaram ainda mais às suas convicções cada vez mais fantasiosas, em alguns casos continuando a acusar seus inimigos de mentiras e trapaças, mesmo enquanto os Xenos lançavam esporos e escureciam os céus de seus mundos. Divididos pelo ódio e pela paranoia, os defensores imperiais do sistema Gallowspire sofreram terrivelmente sob as garras dos tirânidas. O ataque se intensifica. À medida que a resistência diminuía no subsetor mais amplo, uma colossal biofrota se reuniu e avançou para atacar o sistema Piramote. Os defensores do santuário esperavam que as tempestades radioativas ao redor do sistema dificultassem o avanço dos Tyranids. Se esse fosse o caso, porém, não havia nenhuma evidência visível, já que as bionaves surgiam em meio às tempestades intensamente brilhantes para atacar. Na verdade, isso apenas liberou enxames de tiranids irradiados, cuja presença já era nociva à vida humana. Os tiranids não foram os únicos alienígenas a atacar Piramote. Trovejando do vazio, a bordo das naves de guerra saturadas de Had, veio uma horda de orcs mutantes liderados por um chefe monstruoso de pedra brilhante. Apesar dos grandes reforços e fortificações em seus mundos, o comando de Piramote não previu que teria que resistir a 2 invasões alienígenas simultâneas. Uma série de combates navais devastadores se seguiu, durante os quais 14 estações de vigilância do vazio profundo foram invadidas e a lua industrial de Eledi foi perdida devido a uma catástrofe, cuja natureza exata foi rapidamente classificada. Logo depois, o almirante Ranjav foi forçado a lutar contra os Tyranids e os Orcs ao mesmo tempo durante as batalhas caóticas de Gaiter Sound. Ela mostrou habilidade estratégica ao conter as 2 ondas de ataque, mas perdeu dezenas de naves imperiais e sua nau capitânia da classe Oberon, o Espírito da Chama. Invasões planetárias continuaram. O mundo fortaleza de Inominado, cercado pela vanguarda e enxames aéreos dos Tyranids. O mundo colmeia de Trig enfrenta hordas de peles verdes mecanizados liderados pelo chefe monstro. O mundo Scriptorum de Blot, atacado por Tyranids e Orcs ao mesmo tempo. A única salvação para os defensores dos sistemas Piramote, era que os Orcs e os Tyranids se matavam uns aos outros com a mesma vontade com que matavam suas presas humanas. Ainda assim, se o sistema santuário quisessem resistir até a chegada dos reforços imperiais, não podiam se dar ao luxo de sofrer perdas tão brutais em um ritmo tão feroz. O sistema Castali foi atacado pouco depois que as hostilidades começaram no santuário Piramote. Aqui, as medidas defensivas imperiais se mostraram bem-sucedidas, pelo menos no início. 7 ondas de naves colmeia e drones atacaram as naves blindadas da Naves Imperialis, Adeptus Mecânicos e Space Marines, sem que nenhum organismo conseguisse pousar no planeta. Inevitavelmente, porém, as baixas navais imperiais aumentavam a cada confronto. Pior ainda, os tirânides pareciam se adaptar à feroz resistência que enfrentavam.
A oitava onda de ataque não era apenas várias vezes maior do que qualquer uma das anteriores, mas também, entre suas massas fervilhantes, surgiram estranhas bionaves que não correspondiam a nenhuma escritura de reconhecimento imperial existente. Coisas esguias arrastando massas de tentáculos pretos e finos. As naves exibiam nódulos cerebrais pulsantes, cada um do tamanho de uma fragata imperial. Por onde a nave imunda passava, uma paranoia debilitante, alucinações aterrorizantes e uma psicostase sufocante levavam as tripulações navais humanas à loucura e destruíam sua moral. Dessas naves horrendas, chamadas matadores de mentes, saíam ondas invasoras compostas quase só por guerreiros adaptados ao combate psíquico, enxames de esmagadores blindados e marés de bestas guerreiras descartáveis. A prole dos matadores de mentes logo garantiu pontos de apoio no mundo bateria de Hatchnor e no mundo aflito de Hashlav. Com novas reservas imperiais avançando, o núcleo dos psíquicos de batalha agiu contra a prole dos matadores de mentes. Assim, o conflito no sistema Vostali escalou para uma guerra de bruxos digna de pesadelo. O capitão Agamon disparou seu Stormbolter, destroçando um termagante que rastejava em sua direção. Uma mera gota no oceano, refletiu o primeiro capitão dos Ultramarines. Centenas de guerreiros avançavam entre as árvores do sombrio mundo de Obsidria. Eles se atropelavam em sua ânsia de cravar garras e presas nos Ultramarines à sua frente. O puro peso numérico dos alienígenas arrancava árvores pelas raízes e as derrubava no chão, onde desapareciam sob a maré de quitina. Diante desse ataque, os guerreiros da força de ataque de Agamon executavam uma retirada disciplinada e combativa. Vários deles já haviam caído diante da biomunição ou das garras perfurantes. Ainda assim, mantinham uma chuva de fogo defensivo enquanto recuavam em direção ao ponto de extração. Agamon sentiu forte orgulho de seus guerreiros ao vê-los lutar. Nenhum passo foi apressado ou em falso, nenhum disparo foi precipitado. Cada ataque lateral dos Tiranids era rapidamente repelido com jatos de chamas e disparos de bolter. Tudo isso apesar do fato de que os Ultramarines enfrentavam uma verdadeira avalanche de organismos guerreiros ferozmente suicidas. A agressividade dos Xenos continua hiperativada, veio a voz de Tifus pelo Voxbid de Agamon. O primeiro capitão eliminou vários termigantes e olhou para seu álgor estratégico antes de responder. Sua teoria sobre a importância da amostra 17 parece cada vez mais prática a cada momento, irmão apotecário. Nossa aquisição do núcleo cerebral da besta nodal certamente parece tê-los agitado, disse Tivos, com um tom irônico na voz. Eu me vejo como o foco indesejado da atenção deles. Agamon podia perceber a verdade disso. Tivos lutava no coração da formação dos Ultramarines, protegido pelas formas blindadas de seus irmãos, como se estivesse abrigado atrás de muralhas de ceramite. Mesmo assim, seu equipamento de guerra seguia marcado e manchado, já que Xenos após Xenos ignoravam outras ameaças para atacá-lo. Essa monomania deixa esse inimigo vulnerável, irmão, disse Agamon, atirando novamente e ouvindo o aviso sonoro de pouca munição em sua arma. Eles não se protegem dos nossos disparos e só nos atacam como obstáculos até você. É gratificante que meu perigo aumentado proporcione uma vantagem tática, primeiro capitão, respondeu Tivos, parando para disparar um tiro de bolter na cabeça de um horror saltitante. Sua disposição otimista é inspiradora. Já foi comentado muitas vezes, irmão, respondeu Agamon com seriedade. Ele usou o seletor de Feed-Runa com o polegar, enquanto um servo-crânio trocava o carregador vazio por um novo. Defenda a amostra biológica, e continuaremos a defendê-lo. Crono marca 3 minutos para a extração. Coragem e honra, primeiro capitão, disse Tivos em sinal de reconhecimento. Agamon repetiu as palavras, o clarão do cano piscando em seus sensores, enquanto disparava projéteis de bolter contra o inimigo avançando. Ao seu redor, os exterminadores do Esquadrão Décio recuavam em passo sincronizado, disparando em rajadas controladas. Codísio Valius caminhava ao lado deles, os símbolos rúnicos da armadura brilhando, seu rosto contorcido de esforço, enquanto conjurava explosões de força psíquica, mesmo com a sombra sufocante na disformidade.
Cada manifestação atingia os tiranídeos como um ariete invisível e lançava carcaças destroçadas para longe. Esquadrão Désio, padrão de fogo Ajax Meteores, ordenou Agamon. Esquadrão Ulaxes, deem-lhes fogo! Os terminadores miraram nos organismos fora do padrão que Agamon viu, cercando os ultramarines. Enquanto isso, os Marines Infernos do esquadrão Ulaxes avançaram pelas brechas entre os terminadores, com os pyroblasters prontos. Liberaram torrentes de Promécio em chamas, focando em alcançar o apotecário Tivus. Mais de 20 organismos tiranídeos avançaram diretamente para a tempestade de fogo crescente. Agamon ouviu a carne deles estalando e suas placas de armadura orgânica rachando com o calor. Seus gritos de morte soavam vazios para Agamon, sons automáticos, sem nada reconhecível como emoção ou consciência neles. O esquadrão Ulaxus recuou atrás dos exterminadores com uma manobra tão suave quanto os dentes de um mecanismo ajustado. Agamon novamente sentiu admiração pelos irmãos de batalha sob seu comando. Mantenham o recuo e os padrões de fogo, ele ordenou pelo Vox. A menos de 100 jardas da clareira, os designadores rúnicos indicam a águia de Macragge em aproximação final. Preparem-se para extração em combate. Agamon ouviu o rugido dos mísseis disparados rapidamente e olhou para a extremidade esquerda da linha. O Dreadnought Julianus disparava ogivas de fragmentação nos enxames. Os mísseis explodiram entre as árvores, espalhando ícor de tirânide e lascas de madeira no ar. As chamas empurram os xenos para minha linha de visão, transmitiu pelo Vox o piloto do Dreadnought Ballastus. Eles tentam nos flanquear, sou grato por isso. Mais inimigos para esmagar, para fazer pagar pelo que seu vil aliado fez no penhasco. Exatamente, irmão, disse Agamon. Ele foi interrompido por um grito agudo que aumentou tão rapidamente em tom e volume que o primeiro capitão pensou que as lentes do visor de seu elmo poderiam se estilhaçar. Elas lhe mostraram uma esfera de bioplasma luminosa crescendo como uma estrela nascente entre as árvores. Seu brilho intenso lançou uma iluminação forte e contrastante. O alienígena corpulento gera o projétil mortal em um campo bioelétrico. Grite, assassino! Gritou o sargento exterminador Décio. Os fuzileiros espaciais apontaram para o Carnifex gigante, mas já era tarde. A criatura disparou seu raio bioplásmico com um estalo de ar deslocado. O orbe brilhante cruzou a penumbra das árvores e atingiu o irmão Dreadnought Julianus diante de seu sarcófago blindado. Pastilha e ceramite derreteram sob o impacto. Arcos de força motriz saltaram de sistemas destruídos. Fumaça densa e escura se espalhou enquanto o Dreadnought cambaleava e esbarrava em um tronco de árvore. Irmão Julianus, reporte, ordenou Agamon. Ele só recebeu estática em resposta. O chão tremeu quando o assassino gritador, uma das espécies mais conhecidas e detestáveis do Carnifex tirânido, acelerou em uma investida pesada. Agimon sentiu uma determinação sombria preenchê-lo ao ver a besta de cerco indo diretamente em direção ao irmão Taivus. De alguma forma, ele não achava que isso hesitaria em atravessar os terminadores ou esquadésios para alcançar sua presa. Se não fosse detido, o monstro arrancaria o coração de sua força de ataque. Isso era algo que Agamon não podia permitir. Cerrando os dentes, o primeiro capitão murmurou uma bênção de ira ao espírito da máquina de sua espada de energia e entrou no caminho da besta em investida. Antes que o Carnifex pudesse alcançá-lo, duas colunas gêmeas de energia a laser atravessaram a escuridão, cortando troncos e fazendo copas em chamas desabarem sobre os Tyranids. O disparo atravessou um lado da cabeça do Carnifex e saiu pelo outro. Agamon viu os olhos de agulha da criatura brilharem em escarlate e explodirem quando chamas saíram das órbitas. As pernas do matador gritador se enroscaram sob ele, e ele caiu para frente, abrindo uma trincheira no solo. Eu vivo, irmão capitão, respondeu o Dreadnought, o canhão Blaze, ainda brilhando do disparo mortal, a voz artificial rouca de dor. E ofereço meus agradecimentos pelo tiro exemplar, irmão Julianus, disse Agamon. Agora volte ao ponto de extração. Você sofreu danos graves, e não vou arriscar você, nem seu legado de sabedoria. Como você ordenar, irado Julianus.
Passo a passo, de maneira pesada, ele recuou para a poça enevoada de luz do dia que marcava a clareira na floresta escura. O restante dos ultramarines avançou junto com o Dreadnought danificado, concentrando-se em proteger o apotecário em seu meio e mantendo o fogo defensivo. Irmão Calastas caiu por um flashbore, larva que atravessou a ocular do elmo bem quando chegaram à luz do dia. Os irmãos exterminadores, Agrista e Palatus, avançaram alguns passos antes que algo enorme e rastejante, com boca cheia de presas e tentáculos, surgisse das sombras para despedaçá-los. Enquanto seus irmãos vingativos destruíam o monstro, a corrente descendente da águia de Macragge fazia o dossel balançar forte. Nave de ataque, estamos prontos para a extração em combate e temos a amostra 17 segura, rosnou Agimon. Entendido, senhor, respondeu o piloto Elota da tripulação. Descendo, esteja avisado, senhor. Há uma mensagem urgente do sistema Formider. O Lord Solar Leontas ordenou o retorno imediato de todas as lâminas de alma. A nave de ataque pousou com um grito violento dos motores, armas de defesa martelando. Apesar de salvar a maioria de seus irmãos no ataque alienígena, o triunfo do primeiro capitão Agamon foi abalado pelas palavras do escravo da tripulação. Enquanto recuava, ainda atirando contra o enxame na rampa de embarque, a mente de Agamenon fervilhava com as imprecações do que havia ouvido. A rampa se elevou, revelando a massa fervilhante de tiranídeos do lado de fora. Os motores da nave rugiram enquanto a aeronave decolava e subia rapidamente pelos céus de cobalto de obsidiária. Mesmo antes de alcançarem a borda da troposfera, Agamon já havia subido até a cabine da nave, com o elmo preso magneticamente ao cinto. Os elotas da tripulação se voltaram para ele, olhos sérios e rostos pálidos de preocupação. Contem-me tudo, ordenou Agamon a eles. A bigorna do Sanctum, com os santuários de Palmote e Castale atacados, parecia inevitável para os defensores imperiais do sistema Formidia, que eles também logo estariam sob ataque. E de fato, os augúrios externos e os oráculos de dados do vazio profundo soaram seus alertas quando as primeiras bionaves tirânidas se aproximaram do alcance. Logo ficou claro que esse seria um ataque como nenhum outro. Enquanto outros sistemas santuários sofreram ondas de ataques tirânidos, a invasão do sistema Formidir ao começar foi implacável. Rios intermináveis de bionaves subiam pela eclíptica ou cercavam o sistema SAR como tentáculos de um predador vigilante. Hora após hora, as naves tirânidas cresciam em número e tamanho monstruoso. As telas de augúrio imperiais foram tomadas por alertas carmesim, parecendo banhadas em sangue. A sombra na disformidade tornou-se uma miasma psíquica sufocante que espalhou terror e desespero entre os defensores do sistema. As naves tirânidas eram tão numerosas e agrupadas que podiam ser vistas das superfícies dos mundos colonizados, parecendo tentáculos escuros pelo campo estelar. Nesse momento, quando o medo tomou conta dos defensores, a experiência e visão antecipada de Lord Solar Leontas e seu experiente estado maior de combate mostraram seu valor. Sabendo por amarga experiência que o medo irracional se espalhava antes do avanço tirânida e que a comunicação astropática seria rapidamente sufocada, eles prepararam gravações de vídeo e sermões em áudio, nos quais faziam discursos inspiradores para fortalecer a coragem imperial. Esses materiais foram distribuídos nos sistemas antes da chegada dos tirânidas, com ordens de serem exibidos e repetidos assim que o ataque Xeno começasse. Uma grande quantidade de sacerdotes eclesiásticos também havia sido espalhada entre as fileiras, até mesmo nas menores e mais remotas guarnições e tripulações de naves. Seus hinos agora ecoavam com a oratória inspiradora de Leontas e seus generais, transmitidos por alto-falantes, telas de vídeo e emissores de vox em todo o sistema Formidir. Não era uma solução perfeita. O disparo das pistolas Bolter do comissário cortava a oratória gravada em algumas fortificações e linhas de trincheira. No entanto, muitos foram os que endireitaram as costas, cerraram os maxilares e cujos tremores nas mãos diminuíram ao serem lembrados de seus deveres como servos do Deus Imperador. Assim, em vez de entrar em pânico como presas encurraladas, os defensores imperiais avançaram para enfrentar a ofensiva alienígena com toda a determinação e coragem que reuniram.
Batalhas ferozes irromperam no vazio ao redor dos mundos industriais de Frashtam, do laboratório Lembig e do colmeia Ogram. As baterias defensivas do mundo Fortaleza Ira da Resolução dispararam até que os canos das armas ficassem incandescentes. Ainda assim, enxames de invasão continuaram a descer dos céus escurecidos. Até o mundo mortuário queimado pelas estrelas, Crematos enfrentou ferozes conflitos quando organismos de vanguarda invadiram suas catacumbas e causaram caos sangrento. Enquanto isso, maravilha e terror tomaram conta do mundo feudal de Jovangast, quando um exoculto irrompeu entre a classe camponesa oprimida, liderado pelos nobres corrompidos da casa Verschain. A revolta causou sangue e anarquia no hemisfério norte, enquanto a cavalaria e arqueiros lealistas enfrentavam horrores alienígenas e cultistas armados com armas de fogo contrabandeadas. Porém, a maré mudou e a guerra se intensificou quando os imponentes cavaleiros de Halstern e Griffith marcharam em apoio aos lealistas. Embora o conflito tenha se espalhado por centenas de frentes separadas em todo o sistema Formiderer, e embora as defesas imperiais tenham se mostrado à altura da tarefa de conter os tiranides repetidas vezes, nada pôde deter a biofrota apocalíptica que avançava implacavelmente em direção a Sanctum. Frotas da Marinha Imperial, adeptos Astartes e adeptos mecânicos tentaram conter o enxame em avanço. Todos causaram baixas nas naves colmeia, mas nenhum conseguiu deter o avanço do enxame. Sempre surgiam mais naves vivas de guerra para ocupar as lacunas dos destruídos. Logo ficou claro que a guerra em Sanctum era inevitável. Sussurros sombrios circulavam entre os soldados comuns e o pessoal de comando, de que, de alguma forma, os tiranides sabiam do valor estratégico do mundo âncora e estavam determinados a vê-lo cair a qualquer custo. Seja qual fosse a verdade dessas especulações sombrias, o fato era que toda a reserva defensiva estava comprometida e todo soldado imperial já em guerra em todo o sistema. Sanctum estava sozinho contra o poder avassalador do enxame. Sanctum desafiante. Os tentáculos grendelosos avançaram em direção a Sanctum de todos os lados. Naves biológicas deslizavam entre pedregulhos que rolavam da muralha do amanhecer. O cinturão de asteroides reagiu com armas em chamas e baterias de mísseis. Naves de guerra vivas estremeciam, jorravam ícor ou revidavam com cuspidores farpados e tentáculos chicoteando. A Batalha de Sanctum havia começado. Da imponente torre de Gerzelm em seu polo sul até a bateria orbital Sarsmitter ao norte, do porto estelar que também era porto marítimo de Crux Harbor, até a muralha continental de Mons Solomar, os defensores de Sanctum olhavam para os céus. Eles se agachavam nas trincheiras cruzando as antigas estepes equatoriais. Ocupavam bunkers e fortalezas entre penhascos e florestas de coníferas do alcance de Voth. Eles protegiam a cadeia de montanhas a alturas de Artores, cujos picos psicopianos eram cortados por túneis e câmaras do mosteiro fortaleza dos Templários Brancos, o Bastião. Foi dentro dessa fortaleza titânica que Lord Solar Leontas estabeleceu seu santuário de comando. Agora, com várias transmissões de vídeo e sensores, o Lorde Solar assistia, junto com todos os soldados imperiais, irmãs de batalha, nobres cavaleiros, ciborgues escatarias, príncipes titãs e fuzileiros espaciais em Sanctum, enquanto o céu se incendiava. Não havia como confundir a origem das detonações. Os tirânidos haviam chegado em massa, e a frota de defesa imperial os enfrentava com tudo o que tinha. Rompendo a muralha do amanhecer. Os asteroides da muralha do amanhecer estavam mais densos em alguns lugares, mais espalhados em outros. Seus fragmentos formavam uma concha dispersa que protegia parcialmente o Sanctum, a cerca de 320 mil quilômetros. Como um esforço consciente de fortificação, muitos haviam sido presos por gravidade e puxados para mais perto uns dos outros. Usando tecnologias arcanas do Adeptus Mecânicos, escavadas nos próprios asteroides. Dentro de grandes massas rochosas havia fortalezas seladas, estações de artilharia, santuários de augúrios e bases para esquadrões de caças e bombardeiros espaciais. Esses asteroides guarnecidos se tornaram os primeiros campos de batalha da invasão.
O comando de Sunken sabia que o ataque dos Tiranids não seria contido na muralha da Aurora. Por isso, muitos defensores eram penitentes, tropas penais, servos e voluntários que juraram morrer como mártires. Hinos redencionistas ecoavam pelos claustros das bases nos asteroides enquanto as guarnições lutavam e morriam. Seus canhões dispararam até que os relicários de munição se esgotaram, rachando as carapaças quitinosas e rompendo as entranhas de dezenas de naves menores dos Tiranids. Enquanto horrores vindos do vazio envolviam os asteroides em ninhos de tentáculos ou pousavam sobre eles e avançavam em garras semelhantes a pernas de pau, ainda assim os defensores continuavam atirando, continuavam rezando. Esquadrões de naves imperiais cortavam a escuridão, atingindo monstros colossais com canhões e foguetes cujos impactos brilhavam no vácuo gelado. Um a um, os Tiranids rachavam seus asteroides e massacravam as presas dentro deles. Abominações do tamanho de naves destruíam fortificações imperiais com suas garras enormes, ou engoliam asteroides, instalações e tudo mais. Positores invasivos com centenas de metros perfuravam rocha e plastio para vomitar organismos guerreiros no coração dos complexos fortificados. Enxames de toxicrines e gargantas venenosas enchiam as fortalezas com esporos corrosivos que devoravam as anteparas mais espessas e sufocavam os defensores que não eram lançados ao vazio pela descompressão explosiva. Com a resistência enfraquecendo na parede da alvorada, naves colmeia mais pesadas avançavam para empurrar os asteroides e abrir corredores para que naves mais leves passassem. Os enclaves de resistência mantiveram-se firmes através do cinturão de asteroides. Logo, o principal avanço da invasão dos tirânidos seguiu em direção a um planeta e à enorme frota de naves de guerra que pairava em sua órbita. Até agora, os observadores imperiais haviam caracterizado o ataque dos tirânidos como constante, talvez até surpreendentemente cauteloso. Porém, a fama da alta frota Leviatã por sua astúcia malévola a precedia. Então os defensores estavam preparados quando o ataque mudou ritmo e direção de repente. Com rotas abertas através da muralha da Alvorada, outros enxames de bionaves que até então haviam ficado para trás, agora avançaram em direção ao santuário por corredores de aproximação, liberados através do vazio aberto. Parecia que os tirânidos haviam esperado até poder lançar seu ataque ao planeta de todas as direções ao mesmo tempo. Agora, eles atacavam com toda a força e veemência de um predador buscando acabar com sua presa de forma rápida e decisiva. Os defensores orbitais não pretendiam permitir um golpe mortal assim. Esquadrões de naves de guerra imperiais ativaram os propulsores de espaço real e avançaram para enfrentar o inimigo alienígena. No meio deles vinha a Falange, os flancos de sua bastião montanhoso brilhando enquanto a estação de batalha abria fogo com tudo o que tinha. Mais de 300 irmãos de batalha dos punhos imperiais estavam em sua poderosa nave, todos jurando defender o Sanctum com suas vidas. As frotas se enfrentaram em um turbilhão de bocas cerradas, canhões faiscando, cascos rangendo, motores em chamas e tentáculos farpados de quilômetros. Destroços faiscantes e carne dilacerada rolavam entre naves em duelo, interceptadores velozes e grandes grupos de naves de abordagem, biológicas e mecânicas. O número de baixas logo excedeu até a habilidade dos lojistas mais experientes de registrar. O mestre de grupo Jacob liderava a luta no hemisfério norte de Sanctum, enquanto o capitão Thor Galadon comandava o vazio ao sul desde o santuário da Phalanx. A doutrina operacional que seguiam era simples e robusta. Em primeiro lugar, a prioridade era impedir que as naves Tyranid escapassem para lançar enxames de invasão no planeta. A prioridade secundária era destruir as maiores naves colmeia, esperando que isso interrompesse qualquer estrutura de comando e controle da imensa frota alienígena. No fim, as naves de guerra imperiais tiveram mais sucesso no segundo objetivo que no primeiro. Em meio ao caos encharcado de icor que tomava conta do vazio, inúmeras naves colmeia de classe macro foram destruídas ou reduzidas a ruínas em chamas e destroçadas. Várias naves colmeia de classe macro foram destruídas ou reduzidas a ruínas queimadas. No entanto, ficou cada vez mais claro que tentar impedir a queda planetária dos tirânidos era como tentar conter uma enchente com as próprias mãos.
Naves biológicas enfrentaram torpedos em fogo cruzado, disparos de lanças e rajadas devastadoras das defesas orbitais de Santum para raspar a alta atmosfera e liberar nuvens de esporos de invasão sobre o mundo abaixo. Muitas naves biológicas pagaram o preço por sua ousadia, com seus cascos destroçados despencando sem vida pelas órbitas baixas de Sanctum, liberando manchas de ícor, ou então sendo agarradas pelo abraço voraz da gravidade e arrastadas para um fim flamejante. Nada disso impediu que organismos guerreiros, aos milhões e depois bilhões, pousassem na superfície de Santuário. Repetidas vezes, contra-ataques blindados e bombardeios de saturação pela artilharia imperial varreram as zonas de pouso dos Tiranides, mas nem mesmo essas medidas conseguiram conter os Xenos. Primeiro em bolsões isolados, depois espalhando-se como estigmas de uma doença alienígena, seus enxames escureceram a paisagem. Agora começava a guerra terrestre. O enxame devorador. Os combates na superfície de Sanctum eram fluidos, beirando o caos. Enxames de tiranídeos infestavam regiões remotas e selvagens, onde podiam aterrissar relativamente ilesos, aumentando em número a cada chuva de esporos de invasão antes de avançarem em direção às fortalezas imperiais mais próximas. Esses ataques eram enfrentados, sempre que possível, por contraofensivas blindadas. Leontes e seu corpo estratégico haviam emitido ordens permanentes para que os defensores mantivessem a mobilidade e evitassem ser completamente sitiados pelo maior tempo possível. Batalhas eclodiram por planícies, montanhas, luas, charnecas e florestas do planeta, enquanto oficiais imperiais tentavam cumprir essas ordens. Nas estepes de Casavim, mais de 12 regimentos astromilitares lutaram sob forte pressão para evitar que 3 enxames Tyranides se unissem em um superenxame ameaçando o Porto Trux pelo sul. À medida que sua luta se tornava cada vez mais desesperada, titãs da Légio Destructor avançaram em apoio, apenas para serem confrontados por colossais biotitãs Hilodule e enxames de Tiranofixes que faziam o chão tremer. A floresta de Vothreach ardia em chamas, enquanto irmãs de batalha de várias ordens lutavam lado a lado para conter os enxames de Tyranid. Os adeptos auroratas ergueram suas vozes em hinos de batalha elevados enquanto manejavam suas armas de fogo em massa, incinerando extensas áreas da floresta ancestral junto com os tiranides que as infestavam. Tais táticas retardaram os Xenos, mas não conseguiram detê-los completamente. Quilômetro a quilômetro, as irmãs de batalha e seus transportes blindados foram obrigadas a recuar para as fortalezas nas cristas mais altas. Lutando pelas geleiras cobertas de ícor, próximas à torre de Gelshelm, defendendo as brechas do arquipélago de Sporum e os campos de aviação da ilha contra enxames vindos do oceano, além de resistir a ataques subterrâneos e aéreos próximos à fortaleza do Oásis de Fogo. Nesses e em muitos outros locais pelo planeta, humanos enfrentaram os Tiranids e lutaram pelo controle de territórios vitais. A força unida do Adeptos Mecânicos, Fuzileiros Espaciais, Irmãs de Batalha, Casas de Cavaleiros, Legiões Titânicas e Astra Militarum prevaleceu várias vezes. Mesmo assim, o panorama estratégico geral piorava conforme o conflito avançava. Os Tiranids conquistaram várias vitórias e, enquanto seus inimigos tinham força limitada, os Xenos pareciam infinitos. Com a sobrevivência de mais organismos líderes após a formação planetária, sua teia sináptica expandiu e ficou mais robusta. Enquanto isso, as estratégias dos enxames Tyranid ficavam mais astutas. Os ataques dos enxames individuais começaram a se interligar e fornecer apoio mútuo. Ondas de organismos se sacrificavam em investidas suicidas para permitir que outros flanqueassem ou emboscassem as forças imperiais. O pior é que relatos recorrentes das planícies de Pentecostes indicam que o Senhor do Enxame foi visto liderando o ataque. Parecia que um monstro notório havia sido gerado novamente pela mente da colmeia para coordenar o ataque naquele setor. Sua presença ameaçava a segurança do bastião, localizado a leste das planícies. O santuário de comando supremo do Lorde Solar Leontas estava agora em perigo. Para as muralhas. Enquanto os Tiranids avançavam, os defensores imperiais recuavam para suas fortalezas e se entrincheiravam.
Algumas fortalezas eram, na melhor das hipóteses, rudimentares. Havia muitos astromelotaranos que, com suas trincheiras invadidas e suas rotas de retirada cortadas, recuaram para bunkers e redutos de flakboard, sabendo que estavam fazendo sua última resistência. Outras fortalezas eram mais formidáveis, fossem os fortes da Muralha do Véu, ao redor do Porto Crux, as colossais bastiões da bateria orbital Sars-Mitre, ou as vastas e montanhosas muralhas de Monsolomar. As forças da guarnição deste último estavam sob o comando duplo da Cânone S. Perséfone, da Ordem do Cálice Eben e do Alto Magus Verbosimir de Marte. Juntos, eles mantiveram uma defesa magistral que conteve oceanos fervilhantes de tiranídeos, impedindo-os de tomarem metade do território do continente. Algumas fortalezas sitiadas resistiram firmemente, com suas posições de artilharia e guardas nas muralhas despejando fogo sobre os fossos fervilhantes de tiranídeos que se formavam ao redor de seus baluartes. Outras enviaram chamados de socorro cada vez mais frenéticos enquanto grupos de lictores ou saltadores de Von Ryan infiltravam suas posições. Chuvas de esporos de tiranocitos caíam dentro de suas muralhas, e enxurradas de organismos guerreiros invadiam seus redutos rompidos. Nas últimas horas da resistência em St. Spire, várias naves de vazio recorreram ao bombardeio do local a partir do espaço, sem coordenadas de alvo, na tentativa de atomizar os horrores invasores. No Forte Lutheon, bestas de guerra psíquicas levaram os defensores ao terror irracional, fazendo com que grande parte da guarnição se massacrasse antes dos tiranídeos romperem o perímetro. Toda a retaguarda Oven caiu em um dia, depois que um único soldado foi infectado por um parasita de Mortrex, e então caiu por uma escotilha aberta do bunker antes que os Reapers infestassem seu corpo e irrompessem para fora. As últimas transmissões daquela fortaleza foram apenas gritos e sons de mastigação. Em meio ao horror e carnificina, nenhum enxame invasor superou o que atacou Holdfast. Do oeste, avançaram com estrondo o Senhor do Enxame e suas hordas, atravessando sem hesitar os campos minados e as barragens de artilharia dos aviões Pentecost para atacar as encostas das alturas de Arturus. Simultaneamente, outro enxame colossal, antes confundido com uma falha tectônica colapsando devido à sua aproximação subterrânea, atacou pelo leste. Centenas de trigons e bruxos lideraram o ataque, surgindo nas encostas montanhosas ou irrompendo das catacumbas do Holdfast. Ondas de guerreiros tiranídeos emergiram dos túneis, organizando inúmeros termagantes, ormagantes e barbgaunts. Tervigans avançavam entre as massas, criando mais ninhadas de feras. Enquanto isso, sinistros Venom Trops avançavam flutuando, buscando espalhar seus esporos tóxicos pelas câmaras do bastião. O mais aterrorizante de tudo era um trio de imensos emissários Norn que se aproximava cada vez mais, seus olhos negros e penetrantes fixos sem desviar nos altos picos do bastião, onde Leontas e sua equipe de comando trabalhavam arduamente. Na batalha orbital sobre o Sanctum, poucos adeptos augúrios notaram as assinaturas da disformidade além da Muralha da Alvorada. O primeiro indício de que as probabilidades mudavam veio das estações sobreviventes no campo de asteroides. Relatos confusos das rochas falavam de naves de guerra imperiais surgindo do vazio profundo, com baterias de lança disparando e torres cuspindo fúria. Ondas atravessaram os enxames tirânidos acima de Sanctum e, de repente, ninhadas inteiras de bionaves se afastaram para enfrentar novas ameaças. Aproveitando a oportunidade, o mestre de grupo Jacob e o capitão Giradon reuniram suas frotas mal posicionadas e tentaram consolidar suas posições. Ninguém ousava ter esperança, pois embora tivessem causado uma carnificina espetacular entre os enxames tirânidos, ainda restava pouco mais de 1/3 das naves de guerra imperiais para continuar travando uma guerra que certamente estavam a poucas horas de perder. Ainda assim, à medida que novos runas de contato piscavam nas telas dos augúrios e as silhuetas escuras das naves de guerra imperiais deslizavam entre os asteroides da Muralha da Aurora para enfrentar os tirânidos, a verdade ficou clara. Contra todas as expectativas, reforços lealistas chegaram. Havia chance de o mundo âncora crucial ser salvo. Mantenham-se firmes. Os dois super-enxames Tiranid fecharam-se sobre as alturas de Arturas como as portas de alguma besta colossal. Horrores alados incontáveis tornaram os céus completamente negros com sua quantidade.
A rocha das montanhas estremeceu com a fuga de formas alienígenas, enquanto no reduto as luzes tremeluziam e a alvenaria rachava sob o bombardeio de uma bioartilharia massiva vinda de todos os ângulos. A sombra na disformidade girava densa e sufocante nas almas de cada defensor imperial. O medo se abateu sobre eles como um manto sufocante. Foi nesse momento que Leontos e o mestre de capítulo Stavro conquistaram novamente seu status de heróis celebrados do Império. O Lorde Solar aplicou cada gota de sua habilidade como estrategista à batalha que se desenrolava, ao mesmo tempo em que utilizava todos os seus talentos como orador, diplomata e rigoroso instrutor para manter a moral elevada. Quando não estava sobre a mesa holográfica de um estratigo, coordenando tropas e padrões de fogo, Leontas percorria muralhas e pátios do bastião em seu corcel cibernético. Ele desprezava os tiros de munição viva que atingiam a fortaleza dos Templários Brancos. Nunca tremia, mesmo com minas de esporos e esferas de bioplasma explodindo nos escudos acima de sua cabeça. Onde quer que Leontos fosse, ele elevava o ânimo de humanos e pós-humanos igualmente, avaliando onde cada novo grupo de soldados precisava de um discurso inspirador, de um lembrete severo do dever ou de uma expressão humilde e sincera de honra. Leontos avançava com uma comitiva de meio quilômetro formada por guarda-costas, conselheiros, oficiais, tecno-sacerdotes, pregadores e psicossábios. Ele estava constantemente conectado à situação atualizada da batalha em geral. Ele ainda monitorava a guerra em Sanctum e além, e trabalhava incansavelmente para superar e manobrar as feras líderes da frota raiz Leviatã. Se Leontos era o coração e a mente do Holdfast, o mestre de capítulo Stavro era seu punho com a lâmina. Enquanto Morlocks e Trigons atacavam o Holdfast, Stavro liderava contra-ataques para expulsar os Tiranids e selar as brechas com explosivos. Onde bestas de cerco em massa ou ninhadas de toxicrines pulsantes ameaçavam dispersar os defensores das passagens inferiores, Stavro liderava avanços blindados e ataques montados em gunships para expulsá-los. Ele parecia incansável, tomado por fúria interminável e, mesmo com queimaduras e cortes marcando sua armadura branca energizada, permanecia tão invencível como se fosse abençoado pelo Imperador. Nem eram esses indivíduos ilustres os únicos heróis da defesa do bastião. Desde a defesa do portão Zaglos até a retomada das baterias do precipício, a última resistência do armório Bastros até a purgação de Heimval Ster, ocorreram tantos atos de coragem altruísta e determinação desesperada que dariam para encher uma biblioteca. Mesmo assim, não foi suficiente para conter a maré de organismos guerreiros contra as alturas de Artórias. A passagem Northend caiu após uma avalanche de Ormagons sobrepujar a muralha de proteção, e as posições de armas que ela protegia logo silenciaram. Bestas de esporos contaminaram as catacumbas do bastião do Pico Draxum, e só guerreiros com armaduras de energia conseguiam sobreviver nos túneis. Mesmo assim, eles só conseguiam correr de uma zona segura para outra, em meio à névoa envenenada e monstros à espreita. Enxames de arpias destruíram os silos de mísseis do pico Glyveworn antes que a bioartilharia em massa derrubasse toda a estrutura. O colapso resultante detonou as reservas de munição do pico e deixou uma fenda enorme por onde organismos guerreiros invadiram. Com os céus escuros, dia e noite perdiam o sentido. Os defensores lutaram com obstinação, mas suas baixas cresciam e a fortaleza se danificava cada vez mais. Durante todo esse tempo, os 3 emissários Norn avançavam pelo combate com uma graça alienígena e estranha, aproximando-se inexoravelmente de objetivos que só eles conheciam. Um deles atacou no 8º dia do cerco, tendo comprimido sua massa nos limites aparentemente impossíveis de um poço de turbo-elevador desativado, depois rastejou lentamente para cima durante horas incontáveis. A monstruosidade colossal irrompeu no santuário de comando do Pico Eretrad, onde massacrou centenas de estratigos e oficiais de comando em meio a gritos e destruiu dezenas de bancos de cogitadores insubstituíveis. A criatura teria atacado outro lugar, não fosse um servo de capítulo sem nome, que selou o santuário e detonou as cargas de plasma do Nial, tornando o pico uma cratera vítrea.
O segundo emissário, cujas cicatrizes distintivas o identificaram para os estrategos imperiais como o infame demônio da fenda de Hag, surgiu de um túnel Trigon para atacar o cofre de Jane Seed dos Templários Brancos. Ele foi apoiado por enxames de organismos guerreiros menores e por um par de tiranos Neura. Em resposta, marchando do cofre de repouso do capítulo, vieram quase 20 Dreadnoughts dos Templários Brancos, que contiveram os Tyranids em uma luta cada vez mais desesperada e desigual. Quase todos os antigos guerreiros foram mortos, uma perda terrível para o capítulo. Mas seus sacrifícios deram tempo para o coronel Óvida dos Granadeiros Orteganos lançar um contra-ataque maciço e expulsar os Tyranids. Quando Stavro, mestre dos Templários Brancos, liderou a força de ataque, o demônio de Hagrift foi gravemente ferido e seu enxame devastado. No entanto, o monstro conseguiu escapar para lutar outro dia. Apesar de toda a carnificina e horror causados por seus semelhantes, foi o terceiro emissário Norn que atingiu o alvo mais crucial. Escalando o pico nevado das montanhas de Dartorias, a criatura espreitava entre rochas e gelo à espera de sua presa. Abaixo estava a ampla praça do Ascendorum, uma grande esplanada esculpida em um platô montanhoso, pontilhada de braseiros, estátuas, geradores de escudo e baterias antiaéreas. Em tempos melhores, os Templários Brancos se reuniam nesse espaço aberto para realizar rituais e conceder honrarias sob os céus estrelados do Sanctum. Agora, Lord Solar Leontes atravessava a praça aberta montado em Constantino, com sua comitiva ao redor. O emissário Norn conhecia sua presa, o esporo psíquico. Seus olhos negros o seguiam. Seus feixes de músculos e tendões se retesaram, e então ele saltou para o ar. O emissário Norn despencou em direção à praça, garras afiadas como espadas estendidas, inclinando sua enorme massa para esmagar diretamente Leontes. De baixo vieram gritos, mas alguém percebeu o perigo, e muitos entre o séquito de Leontes ergueram suas armas. O próprio Lorde Solar olhou para cima, percebendo sua desgraça descendo sobre ele rápido demais para ser evitada. Mísseis atingiram o emissário Norn na lateral quando ele estava a poucos metros acima da cabeça de Leontes. O impacto se transformou em bolas de fogo concussivas. A força deles lançou o enorme tirânido de lado, enquanto as ondas de choque derrubaram o Lorde Solar e muitos companheiros de costas nas pedras. A emissária Norn se contorceu no ar, icor jorrando de seu flanco ferido, e transformou sua queda em um pouso felino, com uma graça que nada tão grande deveria possuir. Ela sibilou quando uma nave de ataque dourada que havia atirado nela passou voando por cima, então virou bruscamente com um clarão dos motores e veio para mais uma passagem. A rampa traseira da nave se abriu enquanto ela se aproximava, e guerreiros corpulentos em armaduras ornamentadas de oramita saltaram dela, aterrissando na praça com força e rachando a pedra. As armas da nave de ataque dispararam novamente, mas desta vez o emissário estava pronto, saltando e balançando enormes garras em um arco cortante. Ele arrancou a cabine da nave de ataque e a lançou girando montanha abaixo em chamas. O emissário girou e avançou rapidamente em direção a Leontes, que ainda tentava se levantar cambaleando. O sangue escorria do ferimento feio no couro cabeludo pelo rosto pálido. Mesmo tentando sacar a espada, a presa do emissário Norn não conseguia se defender. O próprio monstro se ergueu sobre ele. Os guerreiros dourados recém-chegados se moviam com uma velocidade incrível e um foco implacável. Os membros da comitiva do Lorde Solar que não abriram caminho a tempo foram lançados de lado com força capaz de quebrar ossos, enquanto Trajano Valores e seus custodianos corriam para se interpor entre Leontas e o possível assassino Aexenos. O emissário Norn estava a poucos passos de sua vítima quando uma saraivada de disparos de bolter das lanças guardiãs dos custodianos interrompeu seu avanço. A criatura cambaleou e avançou com um grito, agarrando o custodiano mais próximo, arrancando um braço e arremessando-o para longe. Trajan Valores interveio e desferiu um poderoso golpe com o machado do vigia que quebrou várias garras do emissário. A fera Xeno recuou cambaleante, saltou Valoris e tentou agarrar Leontas. O Lorde Solar já havia recuperado o juízo, no entanto, e se lançou para trás para escapar das garras do monstro. Guarda-costas e sacerdotes em cânticos avançaram, atingindo o emissário Norn com disparos de lasguns, pistolas e algumas armas de plasma.
O monstro afastou seus atacantes como se fossem insetos e lançou corpos quebrados rolando pela praça. Logo depois, ele cambaleou e gritou ao ser cortado por várias lâminas de custodiante. Com os olhos fixos no Lorde Solar em retirada, o emissário Norn chicoteou ao redor com velocidade impressionante. Um custodiante foi lançado e partido ao meio. Outro foi chutado tão forte que sua cabeça voou sobre a praça e sumiu além do precipício, antes mesmo do corpo tombar, jorrando sangue. Outro foi esmagado contra as pedras, e nem sua estrutura óssea reforçada, nem a armadura de Ordem Mite impediram sua morte. A parede dourada entre o emissário Norn e sua presa estava se tornando mais fina. Enquanto isso, os defensores de Leontes e os custódios restantes despejavam fogo na colossal abominação alienígena. Um golpe cortante do machado do vigia cortou os tendões em forma de cabos do tornozelo direito da besta, fazendo-a mancar. Um disparo de plasma, seja habilidosamente direcionado ou incrivelmente sortudo, derreteu o lado direito do rosto do emissário em uma massa fundida de carne queimada. Disparos de bolter feitos pelos custódios explodiram pedaços de quitina e chuvas de ícor dos membros e do corpo da criatura. Mesmo assim, o emissário Norn seguiu lutando. Sua cauda chicoteou, quebrou o pescoço de outro custódio e lançou seu corpo pela praça. Num último esforço desesperado, a criatura lançou-se para frente, com as mandíbulas escancaradas para fechar-se sobre Lorde Solar Leontas, como uma armadilha se fechando. Valorize estava presente no momento crucial, quando o machado do vigia cravou-se na lateral do crânio do emissário Norn e lançou sua cabeça de lado. O monstro Xenos caiu, esmagando mais de uma dúzia dos assistentes de Leontas. Mesmo assim, seu último ataque ao Lorde Solar foi repelido pelo capitão-general dos guardas pessoais do Imperador. Valorize e seu último custodiante mantiveram as armas apontadas para o monstro, que se contorcia e estremecia, mas não tentou se levantar. Ícor jorrava de seus ferimentos graves, soltando vapor enquanto esfriava e começava a congelar sobre as pedras rachadas da praça. Lorde Solar Leontas olhou seriamente ao redor para a carnificina. Depois ergueu o olhar para o semideus de rosto severo que havia intercedido para salvar sua vida. Com expressão sombria, Leontas levantou as mãos e, em silêncio, ofereceu ao capitão-general dos Adeptos Custodes o sinal da águia. Valoriz retribuiu o gesto e calmamente verificou seu equipamento de guerra, carregando o grito da águia. A vida do Lorde Solar havia sido salva a um custo terrível, e os defensores do Sanctum haviam recebido reforços. Mas ainda havia uma guerra de proporções mundiais a ser travada. Guerra Xeno. A chegada oportuna de reforços a Sanctum impediu que o mundo âncora perdesse tanto sua força de defesa orbital quanto seu centro de comando estratégico. Também garantiu, por uma margem mínima, a sobrevivência de um dos grandes líderes de guerra do Império. Mesmo assim, a situação em Sanctum e todo o subsetor de Bastior seguia desesperadora. Correndo para responder aos chamados astropáticos de socorro de Sanctum, o capitão-general Valores reuniu mais lâminas de alma a cada vez que suas naves saíam da dobra para se reorientar para o próximo salto. Outras forças imperiais, lâminas de alma e flotilhas cruzadas também ouviram o pedido de ajuda. Seguindo as rotas estáveis pela dobra até o subsetor Bastior, essas forças imperiais se reuniram em massa ao se aproximarem do destino. Enquanto a guerra rugia nas encostas de Artórias e assaltos atacavam Porto Crux e Monsolomar, Valores reunia um conselho de guerra com mestres de navio e líderes das lâminas de alma sob sua bandeira. Ele chegou a se dirigir a 2 grupos de batalha da frota Sextius, da cruzada Indomitus e a naves sombrias e silenciosas do enigmático Sétimo Silencioso. O plano para aliviar o subsetor Bastior era básico e robusto por necessidade. Executar saltos pelo Warp em uma região assolada pela sombra no Warp seria uma ciência perigosamente imprecisa, e não havia como saber o que aguardava sob o véu psicostático dos Tyranids. Valoriz havia designado forças aproximadamente iguais para saltar para os sistemas Piramote, Castal e Formidira, e encarregado frotas menores com a segurança dos sistemas Redapt e Galaspire. O restante do subsetor teria que esperar por mais reforços imperiais.
Quando executaram seus saltos finais de assalto, as naves imperiais não tentaram seguir os mapas nobiliárquicos aprovados pelos naves, pois tais rotas não podiam ser confiáveis sob a sombra na disformidade. Eles saltaram para o vazio, orações ao imperador ecoando nos Vox, enquanto as tripulações confiavam nos navegadores para trazê-los em segurança da disformidade ao destino. Nem todos conseguiram. Navegadores perderam o fio da luz do Astronomicon ou enlouqueceram. Mesmo depois de rasgarem com sucesso o véu e retornarem ao espaço real, algumas naves de guerra se encontraram à deriva no vazio interestelar, ou então emergiram diretamente em meio a enxames de biocruzeiros. Apesar das dificuldades, os Soulbaits e aliados que retornaram trouxeram alívio aos defensores imperiais à beira do colapso. E o sistema Castali, os cercos de Havelock e Hashlav foram rompidos quando naves de guerra da Guarda do Corvo, Anjos de Sangue, Templários Negros e outros atacaram a partir do vazio. O Santuário do Modo Pira também sentiu a fúria dos adeptos Astartes, enquanto guerreiros de mais de uma dúzia de capítulos enfrentavam o chefe monstro de Trig e reforçavam os defensores de Unspeik, Blot e Grau. A principal força de reforço foi enviada para Formidira e para ajudar Sanctum, sob liderança de Valores. Essa frota avançou nas batalhas pela Muralha da Alvorada e sobre a Ira da Resolução, Ogram e Praktam. Foram suas naves que atacaram a retaguarda dos Tiranides e destruíram biosistemas suficientes para permitir que a frota de defesa devastada de Sanctum se reorganizasse. Durante o banho de sangue orbital, Valores ordenou desembarques imediatos de custódios e fuzileiros espaciais para apoiar as fortalezas mais sitiadas. Não querendo ficar para trás, Torgaradon insistiu que a Phalanx contribuísse para esse esforço. Assim foi que, entre a poderosa onda de ataque de cápsulas de desembarque e naves de combate que desceram em meio aos enxames aéreos para alcançar a fortaleza, havia muitas cujos cascos ostentavam o orgulhoso brasão dos punhos imperiais. Os reforços viraram várias guerras em escala planetária a favor do Império e salvaram outras do limiar da catástrofe. Alguns conflitos eram impossíveis de salvar. O mundo bateria de Huknor, o mundo laboratório de Olímpico e o infeliz mundo noturno de Vazio já haviam sido dominados. As forças imperiais nessas zonas pouco podiam fazer além de se vingar dos monstros alienígenas, que ainda devoravam a biomassa dos mundos destruídos. Mais inquietante era o silêncio dos sistemas de Stranghold, Torre de Ferro e Galaspiri, onde poucas naves de reconhecimento foram enviadas e nenhuma retornou. Permanecia incerto se ainda existia alguma resistência imperial sobrevivente nesses sistemas estelares. A guerra pelo subsetor Bastior havia sido salva do colapso total, mas os níveis de tirania e infestação continuavam assustadoramente altos, e os tiranides mantinham firmemente a vantagem. Novos enxames de invasão surgiam do vazio diariamente, enquanto o Senhor do Enxame ainda estava à solta no sitiado Santum e as fortalezas daquele mundo continuavam cercadas. Os defensores imperiais torciam por reforços, principalmente dos Soulbaits, ainda não localizados. O que ninguém dizia, mas muitos temiam, no entanto, era que, se Soulbaits suficientes tivessem recuado para reforçar Bastior, então certamente os tentáculos Prometor e Nautilon estariam livres para retomar seu avanço inexorável. Esta era uma guerra que estava apenas começando e que parecia prestes a escalar para novos patamares de selvageria, dignos de pesadelo em todo o subsector Bastior e muito além nos dias que viriam.